Fala, navegantes! A Betel Center é o melhor lugar para você encontrar todos os artigos evangélicos, livros, presentes, bíblias, camisetas, canecas, todo tipo de artigos religiosos evangélicos você encontra na Betel Center, o melhor e maior shopping gospel do Brasil. Acesse www.betelcenter.com.br, faça sua compra, o seu pedido. E para você que é músico, a Betel Center tem sempre o melhor de aparelho musical, aparelhos de som, cabeamento e também agora a Betel está entrando, inovando como sempre no mundo dos gamers. É só você acessar betelcenter.com.br. Vem para Betel Center, porque aqui dá negócio. Olá, meus queridos ouvintes aí do podcast Pode Acreditar. Preste atenção nessa reflexão que eu quero compartilhar com a sua vida. Ter coragem não é ausência de medo, é prosseguir, apesar do medo. Somos tamanho de nações. Pode acreditar. Salve, salve, navegantes! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Acreditar podcast. Nós estamos em mais um, né, cara? Guerreiros, né? Guerreiros, estamos aí. Mais um. Sobrevivendo. Tem tem pessoas que falam que não é de Deus. É de corta Deus? aí, corta, diretor. Não, corta não, pode deixar. É de Deus sim, ué. Ô, diretor, corta isso aí, cara. Aí, diretor, o cara quer que Corta. Eu não aguentei. Dois pastores na frente de um podcast. Se não é de Deus, é do que de quem, pô? É do homem. Eu sou o Ângelo Augusto. Eu sou o pastor Alessandro Lopes. E está no ar mais um Pode Acreditar podcast na Rede Interativa Televisão, também nos nossos canais pelo YouTube, canal 23 da LigNet. Não se esqueça de curtir, compartilhar as nossas redes sociais, @Pode Acreditar Podcast. Antes de a gente apresentar o nosso Convidado de hoje, tem que fazer o jabá, né? Com certeza. A Betel Center é o melhor shopping gospel do Brasil. É só você acessar o site www.betelcenter.com.br e entrega em todo o Brasil. É só você que estiver interessado em comprar bíblias, revistas, canecas, copos e também instrumentos musicais. E agora, no mundo dos gamers. E quero fazer um convite a vocês aí, ó. Entra lá no Instagram do Pode Acreditar Podcast. E lá no Reels, né, que fala? Tem um vídeo lá da Betel, muito bem feito pelo nosso amigo Cadmiel, que detonou dessa vez, ficou muito perfeito. E vocês vão ver lá, na íntegra, todos os produtos que a Betel Center trabalha. Você que precisa de instrumento musical, você que agora é gamer, cara, você que é estudioso da Bíblia, você que é um erudito, você que é um filósofo, você é só que acessar www. É isso aí. betelcenter.com.br. Pastor Carlos Nascimento, um abraço. Um abraço, pastorzão. Deus abençoe a sua vida. Próximo aí, qual é o próximo jabá, diretor? É eu mesmo? O melhor corretor de imóveis de Campo Grande. Por isso que estava demorando para carregar a página. Estava demorando para carregar, que a imagem é muito forte. Se você quer comprar ou vender seu imóvel, entre em contato conosco. @Ângelo Augusto Broker lá no Instagram. E nós teremos o maior prazer em atendê-lo. E também vamos falar da nossa amiga Rita, né, cara? Rita, da Estaleiro Móveis. Quero mandar um abraço para a Rita, para o Jeidson e para o seu Isailton, né, que são os fundadores da Estaleiro, que patrocinou a gente com essa linda mesa, porque Pode Acreditar, podcast também é padrão Estaleiro. Um abraço a todos vocês da Estaleiro Móveis. E também você que está aí na sua casa, no seu evento, no seu escritório e bateu aquela sede, ou está chovendo como hoje, e não quer comprar aquela Coca-Cola gelada, é só baixar no aplicativo, na sua App Store aí, Big Fast Delivery, o aplicativo de entregas de bebidas de Campo Grande. Pastor Ângelo, pode usar esse termo, os irmãos do mundo? Os irmãos do mundo? É, porque os irmãos do mundo falam, sextou! Aí é só pedir no Big Fast Delivery. Se você quiser Delivery. tomar a sua cerveja sem álcool, né, pastor Alessandro? É só usar o Big Fast Delivery, o cupom lá. Só Deus que vai ver, né? Só Deus. E a esposa, a vizinha também, de vez em quando vai olhar lá, né, irmão? Então, é só você acessar www lá no seu App Stores, no seu App Stores lá, Big Fast Delivery. Ô, galera, a gente tá brincando, né? A gente sabe que crente não bebe, tá, irmão? Não Pelo bebe, amor de mas Deus, se irmão. beber, Big Fast Delivery. Porque não é só cerveja não, tá, gente? É tudo, tá? Tudo quanto é tipo de bebida, H2O, Furioso. Tem sorteio aí, não tem, diretor? Então, beleza. Então tem um sorteio, você que tá vendo aí agora. É só você comprar no mês de novembro e vai ter vários prêmios. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu olhar se eu acho aqui. Não vou ter não. Mas beleza. Dito isso,
segue o bonde. Hoje nós temos o ilustre prazer de ter recebendo aqui. A gente pode dizer que já é nível nacional, né, cara? Obrigado por ter vindo. Tá passando esse final de semana em Campo Grande. Michael Sullivan, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado aí, bater um papo com a gente. Só tá dando inveja desse cabelo seu, cara. Eu não tenho, né, mas... Seja bem-vindo, meu mano. Obrigado, uma honra para mim. Satisfação imensa com vocês aqui. Já conheço o Ângelo já de outra data. E obrigado pelo convite. Bora. É de Campo Grande? Nascido em Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Bem porém, ali. a família toda mineira. Uai, sou. Nascido em Bodoquena e a família toda mineira. Um acidente quando você tem que nascer lá, né? Mas pelos prazeres privilégio, naturais é um pelos privilégio, né, privilégios. cara? Muito Privilégio. É uma das Na belas verdade, cidades agora do Mato Grosso do Sul. um ponto positivo para a galera de Bodoquena, né? Que começou a investir no turismo, né? Sim. Para mim, meu avô foi pastor em Miranda. Então, toda vez que a gente ia para lá no final do ano, a gente ia para Bodoquena tomar banho, né, no balneário municipal. E eu sempre gostei mais de Bodoquena do que Bonito. O povo de Bonito fica bravo. Mas é porque orna com você. Se não é bonito, então é melhor ir pra Bodoquena mesmo. É, diretor, de graça. De graça, sim. E a cidade de Bodoquena é mais bonita que bonita, né? Bonita são os balneários na cidade. Valeu, isso aí. Na verdade, assim, é porque, na verdade, eu acho as belezas naturais de Bodoquena mais bonito do que de Bonito. Porém, não tinha investimento. E agora parece que o pessoal acordou, né, para isso e tá tendo esse investimento aí. Sullivan, conta um pouquinho para nós da sua trajetória, cara. Quem que é o Sullivan, da onde o Sullivan foi, onde o Sullivan tá, um pouquinho aí, pra gente saber um pouquinho o que tá acontecendo aí porque sua vida deu uma reviravolta, né, cara? Acho que a gente se viu tem uns 2 anos. Não. Tem mais ou menos 2 anos. Um ano. Foi na última eleição. 2 anos, 2018? Não, 2020. 2020, cara. Eleição 2018 municipal. foi pra outra. Isso aí, Isso. 2020. E aí sua vida já deu um up de lá pra cá também, né? Pra Deu. caramba, né? Só um pouco, né? Só um pouco. Não, depende de onde a gente quer saber da minha vida, né? Mas o Michael Sullivan é um jovem que, igual eu falei, nasceu em Bodoquena, mas ele sempre teve mora em Bodoquena, mora em Belo Horizonte. Depois minha família foi para Campo Grande, os meus avós, né, que me criaram, foram para Campo Grande, aí ficou naquela Campo Grande, BH, até que em 2018 fui definitivamente para Belo Horizonte novamente. E de lá permaneço, eu estou em Brasília, mas não quer dizer que ficarei em Brasília, ali estou por uma missão. Mas o Michael Sullivan é um jovem simples, né, cresceu numa família humilde, tranquila, da periferia, criado com vó, mas não com regalias de neto. Então, Deixa filho. isso bem claro. Só fazer- bem filho. claro. Só fazer um adendo, então. Já que você foi criado com vó, você gostava mais de Toddy ou de Nescau? Todd. Aí, diretor. Mas é pronome neutro ou não? Porque o último convidado que veio aqui falou, né? Que o nome dele podia ser. Não, como é o que último era? convidado falou assim, eu gosto de Todd, não de Todes. Entendi. O último Beleza. convidado foi bem claro. em Todd relação- Augusto. Né? Então, assim, A gente sempre faz essa brincadeira com o nome do diretor, já tem que precisar criar outra, né? precisa. Já ficou, Não, mas já ficou saturado. Não, pra nós mas pro convidado Ah, que é verdade, toda tá semana certo. é um diferente, então... Mas dessa vez o Sullivan merecia um presente, né, cara? Porque ele acertou, né? O nome do diretor. Não, mas essa caneca aí, esse copo é dele. Ai, pronto. Você tá tomando água e ficando com o copo aí. Tá vendo, Sullivan? Eu tô com uma curiosidade aqui que não tem nada a ver um pouco. Lógico que tem a ver com sua vida, né? Eu tô vendo tantas coisas em você aí, Sullivan, que eu tô com tanta pergunta aqui, mas o seu nome vem daquele grande compositor? Michael Sullivan E Paulo Massada. Exato, foi homenagem a ele. Ah, legal. Da avó ou da mãe? A avó colocou. Nossa, será que eu tô tão velho assim? 44 anos eu ouvi já, né? Michael Sullivan e Paulo Massada no Faustão. Mas agora já tudo acabou. Tudo acabou. Ainda bem que a gente permanece. Mas, Sullivan, você falou um pouquinho da sua rápida trajetória pra galera aí. Mas pra quem não te conhece, pra quem nunca te viu, né? Quais são os seus pilares? Você tem alguma fé, alguma bandeira religiosa que você defende? Não sei se a palavra religiosa pode usar nesse contexto. Mas aí, fale pra galera aí, quem que é o Sullivan nessa perspectiva?
Michael Sullivan, ele é cristão mesmo, com família protestante, né? Eu vim da igreja católica, mas a família protestante desde os 11 anos de idade. Mas aos 16 foi quando o Michael Sullivan sozinho, né? Ele e Deus no seu quarto, aceitou Jesus sozinho. Então foi dentro do quarto, eu estava lendo a Bíblia, e ali eu conheci um Jesus que ninguém nunca tinha me apresentado de uma forma diferente. O Jesus que está na Bíblia, não o Jesus que eu via dos púlpitos. Então ali eu confessei minha vida para Jesus com 16 anos de idade dentro do meu quarto. E de lá pra cá eu sempre coloquei dentro de mim que eu gostaria de ser assim como aqueles personagens bíblicos que eu estava vendo ali. Jesus, né, o principal, e apóstolo Paulo. Principalmente quando eu li Atos todo, eu falei, eu quero ser como Paulo, eu quero sair por aí, pregar o evangelho, levar para... Eu quero casar, mas eu quero sair por aí, levar o evangelho, fazer como eles fizeram, ser realmente cristão. E assim foi. Então, eu sempre me preparei para o ID. Sempre me preparei, então eu sempre soube que eu iria ter o momento do ir, né? Então, a princípio, eu cumpri o ir dentro de casa, cumpri o ir no meu local de trabalho, na escola, cumpri o ir dentro da própria igreja, porque quem não sabe, a igreja hoje ela é um grande campo missionário, né? Tem muito desviado lá dentro, muita gente perdida ali que a gente tem que resgatar dentro da própria igreja. Então, por muitos anos eu fiquei ali, dos 16 até os 20 anos eu fiquei em casa, fiquei na cidade, fiquei em Campo Grande, morava em Campo Grande na época. E depois disso eu comecei a ir como um simples missionário, um evangelista, né? Mas a minha bandeira, eu sou cristão evangélico, protestante, né? Para deixar bem especificado, para as pessoas não falar assim, ele é evangélico, não sei o quê. Eu sou protestante. E as minhas defesas é sempre pela família. Sempre pela família. Isso eu aprendi a honrar pai e mãe desde cedo, e sempre pela família mesmo. E sempre a favor da vida. Então, não mexe com o meu cristianismo, não, que vai dar ruim para você. Não, eu acho massa isso que você tá falando, porque os seus olhos brilharam, né, cara? Quando você falou da forma que você aceitou Jesus, eu nunca ouvi um testemunho. E olha que eu tenho quase 30 anos de fé cristã. Aceitei Jesus com 17 anos, eu tenho 44. E eu nunca vi alguém aceitar Jesus sozinho, cara. Ainda mais com 16 anos, quando a adolescência está pujante, né? É porque eu falo, talvez, eu brinco como se fosse, eu cometi um erro, mas era o plano de Deus, porque eu estava passando por uma revolta pessoal de vida, né, com adolescente. Aquela revolta que todo adolescente tende a apaixonar pela primeira vez e se frustrar. E ali eu tive uma frustração. É a revolta clássica, né? Todo adolescente mundo tem isso. Quer morrer. Quer morrer e tal. Só que eu tinha um pensamento, né? Eu falava que Deus não existia, porque eu não era um cristão assíduo. Eu era aquele cara que era obrigado a ir para a igreja. Meus pais iam, então era aquela famosa frase, enquanto comer da minha comida, você vai onde eu for. Então, eu queria provar que Deus não existia. Né? Então, como que eu faço para provar que Deus não existe? Eu preciso ler a Bíblia. E aí eu falo, até brincando, cometi a cagada, né, de forma pejorativa de falar, fui ler a Bíblia para desmistificar o cristianismo e acabei me convertendo. Então foi bem parecido com a conversão do Augusto Cury, né? Porque Augusto Cury, ele estava falando a respeito de uma teoria, de uns esquemas, de uns arquétipos mentais, e ele começou a estudar a história de Jesus. E quando chegou naquela parte onde Pedro nega Jesus por 3 vezes, Jesus consegue ver Pedro onde Pedro estava. E com os olhos, Jesus acolheu Pedro. Aí, tipo assim, né, Augusto Cury bugou, falou assim, peraí, como o cara foi entregue por eles, foi abandonado por eles, o cara nega ele, né, e ele perdoa o cara. Não, esse cara não é normal não, quem é esse cara? Aí, lembro muito essa busca, né, por conhecer Jesus, o que me deixou muito impactado por sentir, porque quando eu fui ler a Bíblia, eu fui ler como um livro qualquer, não tinha nenhuma profissão de fé ali. Até porque eu vim de uma família católica, totalmente católica, então eu pensava assim, porque eu sempre vi dentro da igreja a teologia da prosperidade. Eu cresci dos meus 11 aos 16 vendo o pastor pedir dinheiro no púlpito. Então eu não acreditava naquilo. Até vi alguns milagres acontecendo na igreja, mas eu sempre tinha um pé atrás, acho que foi combinado esse negócio. E aí, quando eu lembro que o que marca minha vida nesse início de fé foi quando Jesus encontra com Natanael e ele fala que ele viu ele debaixo da figueira. Então quando Jesus fala, eu te vi, era como se ele falasse, eu te vi para mim também, eu te vi dentro do seu quarto. Então aquilo ali, e quando eu li alguns trechos da Bíblia, que eu lia como um livro, eu sentia muitos arrepios. Eu achava aquilo estranho. E ali eu entrei na conclusão, cara, Jesus ele é muito diferente daquele do filme da Páscoa, ele é muito diferente daquele pregado numa parede de uma igreja, ele é muito diferente daquilo que o pastor prega na igreja. Jesus ele é vivo. Jesus ele está aqui comigo agora. Porque eu consegui sentir Jesus comigo lendo uma Bíblia como um livro. Então ali não teve para onde correr. Então eu senti Jesus comigo ali como algo muito vivo. Uma experiência única que eu tive ali. Então como que eu vou correr numa situação dessa? E ali eu sempre levo comigo esse texto lá, em João 1,48, que ele fala, né? Eu te vi.
Aí o Natanael fala, mas como assim? Não, acho que ele é um profeta. Ele falou, você tá acreditando em mim porque eu falei que eu te vi? Você entende? E ali ele chama o Natanael para caminhar com ele. E foi como Jesus falasse para mim, eu te vi, então bora caminhar comigo também. Mas essa caminhada não começou já com essa chama política acesa? Não. E quando convergiu para isso? Tem 1 ano e 2 meses, né? Culpa do Elivelto, deixando bem claro. Inclusive o Elivelto tá aqui. O Elivelto tá aí, nos bastidores. Culpa do Elivelto. O Elivelto, assim, eu vou contar um pouco da história desse início, quando ele me ligou, porque é profético. Mas eu vou te contar por que eu aceitei esse convite. Pera só um pouquinho, vamos abrir um parênteses. Legal. Você foi dançarino, não foi? Fui dançarino. Você foi dançarino. Porque eu conheci você dançando, acho que uns 10 minutos, né? Foi. Ele dançou uns 10 minutos com Deus, não dançou? Foi. Foi uns 10 minutos com Deus e depois eu tive contato com você na campanha, Exato. trabalhando na política e tudo mais. Sim. Mas quando eu voltei a morar em Belo Horizonte, foi justamente por uma profecia que eu recebi, né? De meus pais, eles já queriam ir embora e eu não ia embora, eu ia ficar em Campo Grande na época, por ter tudo estabilizado, né? Amigos, família, emprego, e por ser dançarino, eu tinha uma vida financeira com a dança também. Eu tava olhando em academia. E eu falei, não vou sair daqui, tinha tudo estabilizado, já tava olhando casa para morar, alugar e tudo. Só que Deus usou uma pessoa para chegar para mim e falar, olha, eu vejo isso na sua vida. E vejo principalmente uma mala em tuas mãos. Eu falava, quem contou pra esse cara que meus pais querem ir embora e quer me levar junto? E eu não queria ir. E eu fui convencido de ir embora, pelo Espírito Santo mesmo, porque pela minha vontade não iria. Então eu tive uma experiência também de até me mudar, voltar para Belo Horizonte. E ali eu fui para Lagoinha diretamente, para a Igreja Batista da Lagoinha, lá em BH. E fiquei 1 ano e meio mais ou menos ali, ajudando na igreja. Mal cheguei na igreja, assumi a liderança de algumas coisas. Enfim, e fiquei mais ou menos 1 ano e pouco. E tendo experiências com Deus. Até porque meus pais, eles foram para Belo Horizonte, só que eles não iriam morar em Belo Horizonte. Então eu ia ter contato com familiares que eu não cresci. Então para mim foi muito complicado, porque meu pai disse, olha, nós vamos para o interior de Minas, não vou falar o nome, mas vou para o interior de Minas, e você vai ser a hora que você vai começar a cuidar da sua vida. Você vai começar a viver a sua vida como homem. Então você vai morar ou com teu tio, ou com a tua mãe biológica, ou não sei o que você vai fazer da sua vida. Chegou a hora de você sair debaixo da nossa asa, né? É tua hora isso, eu tinha 20, 21 anos de idade. E aí eu fui, na cara e coragem, nesse período de morar com familiares ali. Eu tive depressão, desenvolvi a depressão dentro de mim, porque foi um choque cultural para mim, porque é totalmente diferente Belo Horizonte de Campo Grande, totalmente diferente a igreja, a visão da igreja, totalmente diferente as pessoas, porque aqui ainda tem um pouquinho de amaciar o ego, né? Lá ninguém amacia teu ego. Lá, literalmente, você é ou você não é. Então nós temos que levar o Gil pra lá, ué. Tem como levar o Gil pra lá? Né? O Gil? O Gil. Por quê? Levar ele pra lá, pra apanhar um pouco, aí. Apanhar? Mas você quer bater no Gil, cara? Não, mas na palavra. Assim, entendi. Entendeu agora? Entendi. Capitei. Porque ele tá falando aqui que a igreja lá não massageia o ego, né? Apanhei muito no começo. Mas isso é bom, né, cara? Mas ali eu aprendi muito, né? A depressão chegou a um ponto, porque assim, eu sempre, por ter essa experiência de conversão como ela foi, então dispensar o evangelho nunca foi uma pauta na minha vida. Então, independente de tudo que eu sofri, passei, toda a minha dificuldade até na infância. Mas você teve episódios depressivos ou será que a depressão instalou mesmo em você? Sim, instalou. Fiquei mais ou menos 8, 9 meses, 10 meses lutando contra o psicológico, né? Negativo. Então o tempo todo eu tinha que afirmar para mim quem eu era em Cristo. Eu sou filho e tal. Mas a igreja me deu muito suporte em cima disso também. Graças a Deus tive muito suporte da igreja, psicológico da igreja também. A Lagoinha ela tem uma clínica que ela atende aos seus membros gratuitamente, com psicólogos profissionais, quanto os pastores também. Que legal. E eu fui cuidado ali, né? Então ali eu comecei a aprender, eu entendi que a depressão era um ministério em minha vida para eu me conhecer e eu descobri quais eram os propósitos dele para minha vida. Então me deixou fragilizado e sensível ao que Deus queria fazer. E eu escutei várias vezes a voz de Deus comigo. E nesse período, em 2019... eu tive a oportunidade de conhecer um cara chamado Low Angle, que é o dono do Decente, ele foi na Lagoinha pregar. E nesse período ele pregou o culto inteiro e eu sempre tive uma familiaridade com o João Batista. Eu sempre me vi como João Batista, né? Um cara que é 880, não tem... eu sempre fui aquele líder que pegava pesado com os liderados, né? Nunca dei moleza para isso, então eu sempre me identifiquei com o João Batista. E todo mundo que me conhecia, todo tipo de pastor que me conhecia, me apontava como João Batista, pelo meu jeito radical de ser, de lutar contra o pecado e tudo. E quando foi, esse senhor foi pregar na igreja, né, lá na Lagoinha, ele pregou o culto inteiro falando sobre avivamento, sobre o João Batista principalmente, e eu ficava tipo assim, inflamado lá embaixo, um jovem passando por depressão,
mas eu nunca abandonei o evangelho, então eu ficava ali, e aquilo me inflamou muito, porque eu já tinha lido um livro dele chamado DNA do Nazireu, se eu não me engano, acho que é esse o nome do livro, e tinha me impactado. Então, quando acabou o culto, eu sempre pensei, né, eu falei, cara, eu não vou lá incomodar ele, porque é um gringo, né, ele é famoso, não vai me atender, é impossível. E o pastor Lucinho sempre ensinou a gente na seguinte coisa, o culto é uma profecia, a oração pós-culto já é uma oração para todos. O culto já foi uma profecia para todo mundo, então você não precisa correr atrás do pastor para orar por você no final do culto, para querer uma profecia individual. Não, o culto já é profecia, então eu coloquei isso na minha cabeça, então eu não vou atrás do pastor, porque o culto foi uma profecia, eu tenho que colocar em prática aquilo que ele pregou na minha vida. Você entende? E aí acabou o culto, ele veio até mim. Foi algo surreal. Né? Eu estava de olhos fechados, e ele botou a mão no meu ombro e perguntou se eu sabia falar inglês, eu falei que não. E aí ele trouxe um rapaz para traduzir o que ele ia falar. E justamente ele começou a falar sobre o que o Brasil iria viver. E nós já estamos vivendo isso. Uau. E ele falou principalmente, olha, o seu presidente, ele já entendeu. E naquela época eu não tinha nenhuma ligação com política na minha vida, muito menos seguir o presidente em seu Instagram, porque eu votei no presidente em 2018, o episódio da facada até me ajudou a votar nele, porque eu sempre quis algo diferente. Só que pra mim era só mais um azarão, mas eu votei porque eu via muito transparência nas palavras dele e nos debates que ele ia. Eu gostava das mitalhas que ele dava, né? Eu falava, esse cara é diferente. Mas não vai vencer a eleição, porque o sistema é todo sujo, então é impossível esse cara vencer as eleições. E quando deu a facada nele, aí eu senti mais firmeza nele. Mas eu não acompanhava política de jeito nenhum, não via nem noticiários, não acompanhava Instagram, não fazia nada de política. Minha vida era totalmente pautada em evangelismo. Eu tenho até carteirinha de pastor que vai a presídios, eu sou capelão de presídio também, já fui em penitenciários, realizei batismo dentro de presídio em Minas Gerais. Então eu sempre trabalhei em prol do reino o tempo todo, nunca me envolvi com política. Então quando esse cara falou para mim assim, o seu presidente sabe disso, aquilo me deixou um pouco assim, eu falei, como assim meu presidente sabe disso? E ele estava falando sobre avivamento, e ele falou, a nação brasileira ela vai ser o top 1 do mundo. O Brasil vai passar os Estados Unidos, ele é americano, né? O Brasil ele vai ser uma referência mundial e vai deixar os Estados Unidos para trás. O Brasil vai ser o maior enviador de missionários do mundo. O Brasil ele vai viver um avivamento que nem os Estados Unidos viveu até hoje. E ele enchendo muita bola do Brasil ali, e o Brasil vai levantar líderes para isso. E você será um desses líderes que Deus vai levantar nessa nação. Você é um nazireu, você é João Batista. Você também é como eu. E é tão curioso ele falar isso porque, como evangelista, eu sempre fui fã do Billy Graham. Então eu sempre me encantei pelo Billy Graham. Eu sou aquele cara que na época eu tinha 18, 19 anos, ficava vendo videozinho de Billy Graham no YouTube. Todo mundo me achava careta. Falava, mano, tá vendo esse velho aí? Para com isso, tá retrógrado isso aí. E eu gostava da forma que o Billy Graham trabalhava. E ele falou assim pra mim, e quando o Billy Graham morreu, tinha uma profecia que nasceria milhares de Billy Grahams no mundo. E eu oro por você que hoje que o manto de Billy Graham te cubra. Eu falei, quem contou pra ele que eu sou fã do Billy Graham? E assim, tudo que foi um mix pra mim de emoções, né, muitas informações ao mesmo tempo pra mim ali. E aí, só que eu peguei pra mim, e por ele ter falado, pô, você é nazireu, jejue como nazireu, jejue como Jesus jejuou, e se prepare para o movimento de Jesus. Então ali ele me deu a missão de jejuar 40 dias, com pão e água. E eu aceitei o desafio, óbvio, aceitei, e semanas posteriores, eu comecei a ter muito sonho com o presidente da República, o Bolsonaro. Eu comecei a ter sonhos frequentes com ele, de acordar de madrugada e não entender o porquê estou sonhando. Eu falava, gente, por que eu tô sonhando com um cara que eu nem sigo, não acompanho, não sei de nada sobre a vida dele? Essa era a minha vida. E eu comentava com uma amiga minha, eu falava com ela, olha, fulana, eu sonhei com o presidente essa noite, de novo. Ela, Maico, você tá louco. Não tem lógica um negócio desse. Sonha com aquele cara, né? Ela falava, sonha com aquele cara, não tem lógica sonhar com aquele cara. Eu falava, não sei, eu tô sonhando com ele. Eu tinha muitos sonhos. Ponto. Passou um ano, né? E aí eu vim para Mato Grosso do Sul fazer a missão através de um projeto. Foi quando eu conheci o Elivelto pessoalmente, mais intimidade, conheci a Cássia também. E aí a gente fez uma amizade e justamente foi na pandemia, pós o Descende, né? Eu vim. Justamente foi na pandemia onde o presidente começou a ser frequentemente mais atacado. E por ver várias informações da mídia, eu tentava não acreditar naquilo que eu lia. Eu falava, não é possível que ele falou isso. Não é possível que ele fez isso. Então eu comecei a sempre buscar o contexto para entender o que estava acontecendo. E ali eu vi o quanto ele era injustiçado. Eu acho que por fazer alguns posts em defesa dele nas redes sociais foi quando o Elivelto e a Cássia começaram a me olhar, acho que de maneira diferente, né? E foi ter um evento em Brasília, em setembro do ano passado, 2020, da Juventude Democrática do Brasil, a JDB, e a Cássia ia, eu acho que o Elivelto também ia, e me convidaram a estar nesse evento. E eu não queria ir para esse evento, porque para mim, político, sendo bem sincero para vocês, era igual um traficante.
ele tinha 2 destinos, ele ia pro cemitério, ele ia pra cadeia. Então eu não queria me envolver com isso. Eu achava que eu poderia ajudar o meu país sem envolver com política. E tô falando demais já, né? Nada. Convidado que fala aqui. Ah, tá, entendi. E eu tive muita resistência em aceitar esse convite. Né? O Elivelto ficou no telefone, eu tava em Minas Gerais com os meus pais, que eu tinha ido visitá-los. O Elivelto me ligou lá para tentar me convencer aí. Me convidou e eu fiquei um pouco redutível ali, mas eu lembrei da profecia. Porque no telefone o Elivelto falou para mim, ó, o presidente vai estar nesse evento. Eu falei, opa, então se o presidente vai estar no evento, pode ser que eu vou lá e faça uma selfie com ele. E já se cumpriu parte da profecia. Amém. Só que não era isso que Deus queria. Faça a minha parte e acabou. Já fiz, mas não era isso que Deus queria. Fui pro evento e só de pisar em Brasília eu senti uma atmosfera muito louca. Falei, cara, que lugar top, cara. E eu lembro que eu fui na Praça dos Três Poderes e eu me arrepiei muito. E eu não entendia nada de política, cara. Zero, não tinha informação nenhuma. Eu nem sabia o que eu estava fazendo naquele lugar. E a Praça dos Três Poderes ali, ela me arrepiou. E ali eu senti um amor pelo Brasil muito forte, que eu nunca tinha sentido antes. Falou, cara, eu tô num lugar onde as coisas se decidem, sabe? Participei do evento e, curiosamente, eu abri o evento dando uma palavra e orando, com algumas autoridades presentes. Eu falei, meu Deus, acho que começou, né? O presidente não foi no evento, aquilo me gerou uma frustração que eu me questionei. Por que eu estou frustrado por não ver um homem? Um homem qualquer, para mim era um homem qualquer até ali. Por que eu estou frustrado de não ver um simples homem? E eu fui orar a Deus. Deus falou assim, não, ele não é um simples homem. É porque eu coloquei ele. Você se frustrou porque ele não é somente um homem. Eu estou com ele. Eu falei, então eu quero conhecer esse cara. E eu lembro que eu falei pra Cassi, né, lá em Brasília mesmo, falei, Cassi, nós vamos voltar em Brasília ainda esse ano, isso foi em setembro do ano passado, nós vamos conhecer o presidente. A Cassi, eu acho que ela não acreditou muito no que eu falei pra ela, né? E naquele mesmo ano, né, em dezembro de 2020, nós fomos pra Brasília e um amigo nosso lá, o Edu, nos perguntou, já foram lá ver o presidente? Eu falei, como que eu visito o presidente, cara? Não tem como. Ele falou, não, tem um cercadinho. Eu falei, como que é isso? Não, vamos lá, vou te levar lá tal dia. Ele levou eu e a Cassi lá. E foi quando eu tive a primeira foto com o presidente no cercadinho, né? Até então, o primeiro encontro nosso, para mim, foi algo muito natural, porque eu tinha sonhos com ele. Então, quando eu o vi, parecia que ele já era um conhecido antigo meu. Então, eu não me espantei quando eu vi ele. Foi aí que teve episódio já com a rede Não. de televisão? Ou Não, foi ainda depois? não. Então, ali eu não tive nenhum espanto. Parecia que nós já éramos amigos íntimos. Foi muito rápido. E ele também já veio fazendo piada comum dele, a gente se abraçou ali, eu brinquei na época do caldo de cana, né, que ele tinha feito a brincadeira lá do pastel, que ele não tinha tempo pra nada, e eu brinquei com ele. E beleza, eu fui embora, voltei pra Campo Grande na época, e esse nosso amigo falava pra mim, Maico, olha, porque eu brinquei com ele, que eu queria que ele me levasse pra tomar caldo de cana com ele. E ele falou assim, olha, quem sabe se pintar um clima eu te levo um dia. Só que aí ele perguntou, onde você mora? Só que essa pergunta dele foi justamente para saber aonde eu morava, porque se eu ficasse em Brasília, ele me levaria para tomar o caldo de cana com ele. Só que eu não sabia. E esse meu amigo me falou, Maico, ele te levaria pro caldo de cana, só que você tá indo embora já. Eu falei, poxa vida. E esse meu amigo é conhecido dele, né? Eu falei, poxa vida. Aí esse cara falava, olha, se eu fosse você, mudava para Brasília, porque ele gostou de você. Eu falava, não, foi só mais um encontro que ele faz com todo mundo. Ele gostou de você. E aí esse meu amigo conta que já teve alguns encontros com ele depois que eu tinha ido embora e perguntava, cadê aquele pessoalista que você trouxe aqui pra mim? Tá do cabelo, né? Chama de pessoalista. E, enfim, ele sempre comentava, Maico, se fosse você, vinha aqui em Brasília, hein? Pro homem não esquecer de você. Ele é um cara que ele tem uma memória boa. E quando eu fui embora de Brasília, voltei pra Campo Grande, Deus falou muito claro comigo. Volta para Belo Horizonte, mata a saudade da sua família e se prepara que eu vou te enviar para Brasília e eu vou te colocar como presidente. Isso Deus falou comigo. Só que para mim aquilo era vozes da minha cabeça. Para mim era algo impossível de acontecer. E aí o Elivelto lembra muito, né, que na época eu estava sem dinheiro até para ir para Belo Horizonte, tive uma ajuda para ir. E eu ficava pensando, cara, eu vou fazer. De Brasília você veio para cá. De Brasília voltei para Campo Grande. Quando ele viu o presidente no Porque eu estava em missão, né, em Campo Grande. E ali Deus deixou muito claro para mim, aqui acabou sua missão. Agora você volta para Belo Horizonte, aproveita a família, aproveita a sua igreja, bebe, come muito ali ainda, aproveita que você vai para Brasília. Eu falava, tá. E Deus, né, arrumou tudo ali, fui para Brasília, fui para Belo Horizonte e chegando lá ele me reafirmou, se prepara que eu vou te levar para Brasília e vai ser assim, assim, assim. Eu vou te colocar como presidente, eu vou levantar você como uma voz nessa nação para a juventude. Para mim era vozes da minha cabeça. Eu confesso que eu tive dúvidas sobre isso.
Então eu já cheguei em Belo Horizonte procurando emprego. Aí a minha incredulidade era tão grande que eu cheguei, preciso arrumar um emprego, né? Porque preciso pagar minhas contas, preciso pagar um aluguel. Eu comecei a pensar nisso. 2 meses eu fiquei em Belo Horizonte até que Deus me mandou para Brasília. Então eu fiz tudo que eu tinha que fazer, despedi da minha família, igreja, aproveitei o máximo que eu pude. Tive uma aproximação muito com as lideranças maiorais da igreja, que eu não tinha antes, né? Que é o Lucinho, que é o pastor Márcio, tudo nesse período. E também não tinha condições para Brasília, né? Não tinha condições. Eu falei, Deus, o que é que eu vou mais com que dinheiro? Não tem lógica um negócio desse, não, ué. E Deus, eu falo que ele blefou comigo para desafiar minha fé. Eu conversei com algumas pessoas de Brasília, eu estava encaminhado para trabalhar em um local lá. E até ganhei um apartamento por um momento, para ficar morando no apartamento imobiliado até eu me organizar. E ganhei até passagem para ir, para me mudar. Só que 2 dias antes, né, 2 dias antes da minha mudança oficial, tudo, eu tive informação que não tinha emprego mais e não tinha nem lugar para ficar. Eu falava, e agora? Mas Deus mandou. Ele não ia mentir para mim. E ali eu tive um desafio. Eu arrego ou eu vou. E aí? Eu procurei 2 pastores amigos meus da igreja para conversar e explicar a situação. Ambos falaram para mim, Maico, a vontade é de pedir para você não ir porque é muito arriscado. Se você fosse um filho, você não iria. Só que eu vejo a graça de Deus tão grande na sua vida que eu não posso atrapalhar o que eu sei que Ele vai fazer na sua vida lá. Vai, se der alguma coisa errada, você nos avise e a gente banca a sua volta para cá. Falei, amém. Fui para Brasília, dia 21 de abril, mudei para Brasília. E eu fiquei 4 horas no aeroporto. 2021. E eu fiquei 4 horas no aeroporto sem ter para onde ir. E eu falei para Deus, se for para ter que morar na rua, eu moro. Não tem problema. A gente prega para mendigo, não tem problema nenhum. Viro mais um também, mas viro um mendigo cristão. Eu falei, não tem problema nenhum. Mas eu sei que eu tenho uma missão a cumprir aqui. Já estou aqui, né? E um amigo meu lá de Brasília, ele morava com um casal de amigos dele. Eu falei, não vou incomodar o Danilo, porque o Danilo mora com outros amigos, né? Então não tem lógica. E aí eu respondi um stories dele, tinha um tempo que a gente não se falava, e ele falou, onde você tá? E tal. Eu falei, tô no aeroporto de Brasília. E você falou, também tô em Brasília, tá fazendo o que aqui? Eu falei, cara, Deus mandou eu vir pra cá. Ele falou, vem aqui no meu apartamento, a gente conversa. Fui pra lá, e aí ele tava morando sozinho. Ele falou, não, tô morando sozinho, tem 1 mês e tal. Aí eu contei toda a minha história pra ele, do que Deus tinha falado pra mim. Ele falou assim, Mike, quando eu era criança, eu recebi uma profecia que eu ia ser missionário, mas eu ia ser um missionário que ia ter condições financeiras de ajudar missionários. Então, acredito que você seja o primeiro. Então, mora comigo, não tem problema nenhum. Onde eu for comer, onde eu viajar, onde que eu for, você vai comigo. Eu vou cuidar de você como um irmão. E ali eu fiquei. E eu tô até hoje com ele, né? Ele é um irmão que eu tenho. A gente aprimorou muito nossa amizade, de conhecimento um com o outro, né? Graças a Deus. O cara que me respeita, eu respeito muito ele. O cara que respeita a minha fé, ele também é cristão. A gente vive muita coisa massa junto no sentido cristão, de ver milagres. A gente dá muito testemunho junto do que Deus faz em nossas vidas, né? E ali me mudei para Brasília, mas tinha aquele pé atrás. Quando que vai ser o momento de chegar perto do presidente? Porque gera uma certa ansiedade. Mas eu sempre confiei naquilo que Jesus conversou com Nicodemos, em João 3, né? Sempre confiei que quem são os nascidos pelo Espírito? Quem são os guiados pelo Espírito? São como um vento, só para um lado para o outro, mas não sabe para onde vai. Mas esse é o guiado e nascido pelo Espírito. Então eu sempre coloquei dentro de mim que eu sou um nascido pelo Espírito e eu sou guiado e levado para onde o Espírito quiser me levar. Então por isso que eu não me hesito em fazer o que Ele quer. Então, 2 semanas depois eu comecei a frequentar novamente o Cercadinho. Foi quando foi ter o episódio da imprensa. Mas antes de ter o episódio da imprensa, eu comecei a fazer o que me aconselharam. Olha, fica indo lá porque eu tinha um projeto de que, como o meu trabalho vai ser com a juventude, justamente para resgatar os valores onde as faculdades estão doutrinando, onde os adolescentes e jovens estão se perdendo, largando as famílias e querendo fazer o que eu quero, eu preciso ajudar o meu país nisso. Até porque é avivamento. Então Deus está me levantando por alguma coisa. Então eu tinha um projeto para ajudar o presidente. Não era trabalhar para o presidente nem no governo. Eu saí de Belo Horizonte com esse propósito. Eu não vou trabalhar para o governo. Eu não vou receber dinheiro público. Eu vou ajudar o meu país. Eu tenho uma missão pelo meu país. Como que ele me manter financeiramente? Ele vai me manter. Sempre pensei nisso. Então eu sempre já fui com a consciência de não viver do dinheiro público. Então eu tinha um projeto de conversar com o presidente, mostrar para ele que eu seria útil. Justamente pelo todo estereotipo, né? Que a gente brinca de esquerdista, de ter o black power, de ser estiloso. Então eu sabia que eu poderia ser uma voz.
para conversar com quem ele não ia conseguir alcançar. Justamente com a juventude que ele tem uma distância muito grande. Falei, eu preciso ajudar esse homem, eu preciso ajudar meu país. E eu comecei a aproximar dele 1, 2, 3, 4, 5 vezes ali no cercadinho, até chegou um ponto que ele começou a me perguntar quem eu era, ali no cercadinho mesmo, quem eu era, onde eu morava, minha origem, e a gente começou a conversar. Foi até um dia que não foi quase ninguém no cercadinho, então ficou só nós dois praticamente batendo papo. Foi uns 15 minutinhos só nós dois ali conversando. E até o que ele chegou, ele então é o seguinte, vamos marcar um dia e vem aqui almoçar comigo. Aí ele me convidou pra almoçar com ele. Eu falei, cara, agora vai dar pra passar o projeto pra ele, ele me chamou pra almoçar. E aí ele falou, a gente combinou, então isso era na terça-feira. Aí ele falou, na sexta-feira é melhor, porque você vem e me lembra, porque aí eu iria almoçar com ele no Alvorada no final de semana. Aí eu falei, então, sexta-feira eu venho aqui relembrar o senhor. Não, fechou. Aí beleza, eu fui pra casa. Aí tinha um casal de amigos meus que queriam conhecê-lo. Falou, Mike, você tem como nos acompanhar no cercadinho? A gente quer conhecer o presidente, mas não sabe como é que faz pra ir, chegar lá, onde que é Alvorada e tudo. Eu falei, não, sem problema nenhum. Os levei na quinta-feira, né, que antecedia aquela sexta-feira que eu iria lá pra conversar com ele, pra marcar o almoço correto. E os levei lá. E quando eu cheguei lá, eu já estava acostumado com ele, de bater papo, então para mim era algo comum estar com ele. Então, deixei eles entrar, fiquei um pouco isolado ali no cercadinho, deixei aquele público todo ficar em cima dele, que todo mundo gosta. E eu fiquei na minha nesse dia. Só que ele me viu, né? Ele me viu e começou a fazer piada, que é o jeito dele. Começou a perguntar o que eu escondia no cabelo. E aí, pra sacanear, eu falei, olha, esconda aqui um monte de cloroquina, e pô, aquelas piadas e tudo. Ah, eu tô vendo piolho. Eu falei, se o senhor não achar leite condensado também dentro, pra sacanear as latas de leite condensado dele. E começamos a rir, falou, mas eu tô vendo bastante barata, e começamos a brincar ali. Pra mim foi algo comum, inocente, porque intimidade, ele já não era a primeira vez que ele estava me vendo, então já era a quinta, sexta vez, então já existia uma intimidade. Então foi a primeira vez que ele soltou piada comigo, foi ali, porque ele já sabia quem eu era, ele sabia que podia confiar em mim tranquilamente. Até e ali ele tinha brincado com você a primeira vez que ele te viu. Sim, então eu brinquei com ele na verdade, Isso. né? Foi ao contrário. Então já tinha tido ali um momento de intimidade, eu dei intimidade para ele fazer aquela brincadeira. E eu não liguei para aquilo, né? Então para mim foi algo comum, a gente nem se ligou. Só que quando eu cheguei em casa, 1h30 depois, mandaram um link pra mim. Maico, era você que tava lá? Aí tava uma matéria lá do G1 e tinha a Folha também, publicaram, né? O Bolsonaro comete ato racista com um apoiador de Black Power no cercadinho do Alvorada. Vocês riem agora, mas na hora eu chorei de raiva. Não, mas... Porque na hora, o que me veio na cabeça foi o quê? Cara, ele tá pensando que eu armei isso pra ele. Ficou na minha cabeça. Eu armei isso pra ter fama. Eu preparei uma armadilha pra ele. Igual a jornalista fez com a mulher do Eduardo. Do Eduardo, com a Heloísa, foi. Com a Heloísa, né? Mas assim, na verdade eu tô rindo porque eu vi a outra maneira de Deus trabalhar. Sim, depois eu entendi, mas depois. Entendeu? Na hora que você contou, foi assim, cara, é o ditado. Deus escreve certo, por linhas... Cara, eu tô imaginando isso aqui, entendeu? Porque, tipo assim, primeiro, você era aliado do presidente e você não era ligado aos Black Powers, nada, né? Nada. Disso. Até zoar, ele te zoava de pessoalista, mas... Sim. Cara, muito. E aí, ali, a primeira reação que me aconselharam foi assim, a palavra profética do americano lá, né? Foi. É muito forte isso, cara. Sim. É eu vou até pedir pro Olivelto trazer pra mim aqui. Na verdade, acho que não vai precisar. Depois vocês podem colocar na edição, né? Depois vocês podem colocar lá a minha foto, que é onde se cumpre uma das profecias, que eu, com ele. Que é um dos sonhos. Na verdade, é o cumprimento de um dos sonhos que eu tive, que aconteceu numa viagem que eu fiz com ele. Voltando aqui. Aí você falou, pô, melou tudo. Não, eu comecei a pensar, comecei a ficar estressado. Eu fiquei naquele momento assim, se eu visse alguém com o uniforme da Globo na rua, ia pra cima. Eu tava louco, surtei. Porque eu falei, agora eles melaram tudo, porque ele vai pensar que eu armei pra ele pra ter fama. Eu fiz uma armadilha pra ele, né? De deixar ele brincar e impulsionar ele a brincar ainda mais, entende? E eu falei, agora deu ruim. E aí eu comecei, me falaram assim, Mike, um amigo meu me perguntou, o que você tá sentindo? Eu falei, não, gente, eu tô irritado porque estão me usando pra prejudicar o presidente, eu tô com raiva disso. Eu falei assim, então grava um vídeo falando o que você tá sentindo e divulga. E aí foi quando eu fiz o meu vídeo defendendo o presidente. E aí esse vídeo viralizou. Eu lembro que no começo do vídeo um monte de gente vinha comentar assim, né? Ah, tá aí. Era você que tava lá, então minha mãe é homem, que não sei o que, assim, querendo dizer, não era você não. Só que depois foram ver que era eu mesmo. E de primeira instância, assim, falaram, me aconselharam até me afastar um pouco dele, justamente pra imprensa não criar narrativas de falar, ele tava me comprando. Então eu dei um tempo de visitá-lo no Alvorada e eu fiquei um tempo sem ter contato com ele. Não tive almoço.
Olha, rapaz. E Ô, aí, Globo, você viu o que você fez com os meninos, Globo? Mas eu agradeço Perdeu o muito. almoço? Obrigado, porque depois eu almocei com ele. Depois eu fui pra live dele. Então, Pra live, vamos pra live dele, almocei, fiz um monte de coisa. Não, mas Então- você vê como que uma narrativa ganha força, né, cara? E as pessoas não estavam, em primeira instância, as pessoas duvidando, você gravando um vídeo, se era você mesmo. Sim. Olha que coisa louca. Mas Mesmo depois- vivendo na época da internet, que nós estamos vivendo na época da internet, essa Sim. informação, pô. Era só os caras entrar lá no seu Facebook e olhar. Sim. Não, ia ver nenhuma ligação com aquilo que eles estavam falando. É porque assim, a imprensa ela tentou ser sorrateira em colocar só pontas do meu cabelo na foto. Ela não colocou meu rosto na foto. Na publicação. Caramba, bicho. Então ficou só o meu cabelo ali. Então não dá pra saber se era eu ou não. Só que como eu estava ali e eu tirei foto com ele no dia, eu postei a foto da hora. Entendeu? Eu postei a foto lá. E aí que foram acreditar que era eu. Entende? Só um minutinho, um adendo. Fico imaginando o senhor lá, pastor, sem cabelo. Você tava na roça, hein? Como é que você ia provar que o senhor tava lá? Segunda de graça, viu, diretor? Segunda já. Que eu já tô levando aqui de graça. É mesmo? É. Eu vou fazer um pix pra você depois, Faz o terra. pix aí, terra. Mas só que logo depois, como eu defendi ele, né, e ataquei a imprensa, fiquei muito irritado, comecei a receber muita ameaça. Né? Aí porque a princípio, os esquerdistas, a minoria, começou a me defender. Né? Tipo assim, olha, o Bolsonaro foi racista com o irmão nosso. Só que aí tinha uns comentários que era tipo assim, mas merece mesmo, foi lá, bajular o cara, não sei o quê. E aí quando eu me posicionei, já virou o jogo. Tem que se ferrar mesmo, não sei o quê, não, tem que... Aí eu falei, peraí, mas vidas negras não importam? Menos a minha, então. Então se eu não concordo com eles, minha vida não importa. Por isso que é um movimento hipócrita, o Black Lives Matter, né? Se a vida negra não concorda com eles, aquela vida não importa. Você entende? Então eu virei, então a minha vida não importa pra eles. Então eu comecei a receber muita ameaça, de morte mesmo, de pessoas que me mandavam ameaças, falavam assim, eu sei que você mora na tal lugar. Pessoas que davam pra entender que me conheciam. Então os meus posts começaram a ter muito xingamento, no direct era muito xingamento, no TikTok da vida o povo me zoando. Então eu tive que entrar com um processo contra os jornais porque me causou dano psicológico, emocional, porque eu me assustei. Eu nunca tinha passado por uma exposição midiática como aquela. Então eu tinha medo até de sair de casa. Eu tinha medo de ir no mercado. Porque eu não sabia o que podia acontecer. Então eu processei os veículos de imprensa justamente por me causar esse dano emocional e psicológico. Porque eu fiquei muito assustado. Fiquei uns 15, 20 dias sem sair de casa. Eu tinha muito medo de sair de casa. O que poderia acontecer comigo? Eu lembro que o advogado que cuidou da causa para mim, ele pensou em até pedir para a MP para me dar a segurança, me fornecer seguranças físicos para onde eu pudesse ir e até um carro para eu andar, porque eu tinha medo até de pegar um Uber para sair de casa. E pelo nível de ameaças que eu mandei para ele em print, ele falou assim, cara, você tem um risco muito forte de ser agredido na rua por causa do seu posicionamento. Então eu vou ver se cabe ou não. Aí ele foi lá, e nossa justiça é maravilhosa, né? Falou assim, não, primeiro tem que acontecer para depois a gente fornecer. Eu primeiro tinha que apanhar na rua para depois ganhar segurança, depois ganhar um carro, né, para ter toda a proteção. Então, primeiro eu quase morro ou vou morrer para depois pensar em me dar segurança. Ele falou, infelizmente a nossa justiça ela funciona assim. E enfim, ali eu engoli seco, mas ali eu tive também o start. Né? Eu falei, cara, olha o que Deus fez. Então agora eu posso me aproveitar disso. Você entende? Então eu olho isso agora como um trampolim. Em vez de olhar com ódio, eu olho com gratidão. Nesse período que eu fiquei em casa ali quieto. Então eu comecei a... Mas nisso o boom até nas redes sociais. Aí eu comecei a estudar a causa do negro. Aí começou o seu interesse mesmo para questões políticas. Não, mesmo. Isso foi no ano passado já, no evento da JDB que eu fui. Então é muito recente. Um ano e 2 meses. Mas quando tem profecia, quando tem Deus no meio, tem gente... E Deus viabiliza. Foi muito louco. E eu comecei a estudar, principalmente ver essa questão da bandeira do negro, né? No Brasil, e comecei a ver muita hipocrisia. Principalmente do movimento Black Lives Matter, eu coloquei ele como meu principal inimigo. Meu principal inimigo, eu falei, eles não me representam como negro. Até porque fala que vidas negras importam, mas o do negro que se opõe não importa. E também são pessoas que defendem que tem que matar os policiais, que tem que acabar com a polícia militar. Então, alguém que fala que vidas negras importam, mas a vida branca tem que acabar, tem que matar vidas brancas, não, todas as vidas negras, todas as vidas importam, não somente negras, mas do negro, do índio, do chinês,
do amarelo, todas as vidas, todas, não é só negra, todas as vidas importam. Então eu comecei a militar contra esse movimento. E aí foi quando o deputado Hélio Negão me chamou para perto, para caminhar, não trabalhar, mas caminhar com ele, ficar perto, visitá-lo com frequência, e começamos ali a nos alinhar. Aí eu comecei a me aproximar mais um pouco ali da política regional de Brasília mesmo, da galera ali. E ali eu comecei a estudar. E sempre me falava, Maico, no momento certo, o presidente vai te chamar. E ele pediu para te agradecer pelo que você fez por ele. Mas não, agora não vai ser a hora. Porque, né, senão a imprensa ia querer taxar que eu fui vendido, que ele me comprou, que ele me deu dinheiro e tal. Então vamos esperar o momento certo. E eu fiquei o tempo todo em casa estudando, principalmente a minha fé, a Bíblia. Comecei a ler livros, comecei a fazer pesquisa, comecei a assistir documentário, comecei a fazer tudo. Falei, eu não quero também ser reconhecido somente por uma bandeira. Eu quero um dia vir num podcast, eu quero um dia ir numa entrevista e não falar de negro. Vamos falar de tudo. Vamos falar de economia, vamos falar do contexto inteiro da política. Eu quero ser conhecido como um cara inteligente, não como um cara que defende uma bandeira ideológica. Então eu comecei a fazer isso também. E eu comecei a ter oportunidade mais com algumas pessoas do governo, né? Me aproximar ali. E aí chegou o tempo, a vez que eu me reaproximei do presidente, foi quando uns amigos meus vieram de Pernambuco para Brasília e me pediram, Mike, tem como você ir com a gente lá? Eu falei, olha, eu não sei se tá na hora ainda. Ele falou, não, acho que já tá. Aí eu consultei algumas pessoas próximas ao presidente, não, Mike, pode ir. Fui. E eu lembro que foi até engraçado que eu cheguei lá no Cercadinho e eles têm todo o sistema de segurança, né? GSI, Polícia Federal, caramba, 4. E todo mundo foi aprovado a entrar. E eles meio que me barraram, me chamaram pra conversar numa sala 2 vezes. Quem é você? De onde eu falei? Aí eu joguei adiante. Falei, é o seguinte, eu vim aqui tal data, tal, aconteceu isso, mas eu defendi o presidente, então eu tô com ele, fica tranquilo. Os caras, não é isso, fica tranquilo. Só que depois eu descobri que eles estavam comunicando o presidente que eu estava ali. Que legal. E vendo com o presidente se eu poderia entrar. Obviamente ele autorizou. E eu entrei, só que eu já entrei naquela, eu vou evitar polêmica, conhecendo o presidente, piadista como ele é, eu vou tentar esconder o máximo que eu puder para ele não me ver. Mas não adianta. Ele ficou nesse dia, ele sempre fica ali na frente 10, 15 minutos. Nesse dia ele ficou 50 minutos. Ele tava sem pressa. E todo mundo foi em cima dele, eu fiquei lá longe. Falei, não vou deixar ele nem me ver direito. Fiquei lá escondidinho, deixando meus amigos curtir ele, fazer pergunta. Aquele dia ele respondeu um monte de perguntas que o povo perguntou ali. E aí teve uma hora que ficou um silêncio. Pairou um silêncio assim. Só que ele sabia que eu tava ali. Só que eu não sabia que ele sabia que eu tava ali. Eu achei que ele não tinha me visto. Do nada, ele só olhou pro lado assim. O criador de barata voltou. Aí me chamou pra perto, cara, me deu um abraço, a gente começou a brincar tudo de novo. Eu falei, isso aqui é causar. Ele, vamos lá. E piada de novo. E pá, e piada tudo de novo. E ali, relembramos o almoço, né, que não tinha sido marcado. Aí ele mandou a assessoria pegar o meu contato e falou, leva ele pra almoçar com a gente lá hoje. Aí eu falei, mas estou com 2 amigos, leva eles também. Aí meus amigos já começaram a chorar, falando, não tô acreditando nisso. Já almoçando de vez de Pernambuco para almoçar com o presidente da República. E ali fomos, né? Foi loucura, cara. Ali foi um mix de emoção. A gente chegou em casa, lembro até hoje que a gente foi quietinho. Na hora que chegou em casa, a gente gritou, chorou. Falou, cara, a gente vai almoçar com o presidente da República. A gente vai almoçar com o presidente da República, cara. E ali não foi só almoço, foi a live à noite também. Foi algo surreal. E dali não parou mais. E eu sempre coloquei na minha cabeça, eu não quero viver só um momento, eu quero ser útil. E eu não quero trabalhar com ele. Eu não quero dinheiro público, eu quero ser útil para a minha nação. E depois disso... Você apresentou o projeto? Conseguiu ou não? No início eu fiquei quieto, né? Chegou um ponto ali que você esquece até como fala, né, cara? Na verdade, você tá ali para saborear o momento. Você fica curtindo, né? Você não fala nada. O momento. Só que eu lembro que quando eu fui pra live ali, teve esse momento, eu sempre pensei, falei, bom, pode também ser uma única vez. Talvez eu não volte nunca mais aqui. Mas ele é um cara que demonstrou em todos os momentos que ele tinha gostado de mim mesmo. Ele não se aproveitou de mim e nem era só o momento para ele. Porque depois eu voltei em outras oportunidades, né? Eu encontrei com ele depois no outro palácio, né? Estava tendo um evento lá. E eu encontrei, já tinha um mês que ele não me via. Porque eu tinha até feito uma viagem logo depois que eu fui pra live. E eu ficava pensando, como que eu vou conseguir ver o presidente de novo, né? Eu acho que não tem como mais, porque eu não tinha contato com pessoas para pedir para entrar. E eu falei, não, eu acho que eu tenho que pegar esse momento, pegar aquela foto oficial que eu fiz com ele na casa dele, pegar os momentos da live e usar aquilo ali para começar a ter influência. E ajudar ele, não preciso ficar bajulando ele, não preciso ficar no pé dele mais.
Eu acho que eu tenho que aproveitar aquele momento que foi o único e aproveitar e fazer a minha missão, ajudar a juventude. E vai chegar um ponto que ele vai me enxergar pelo trabalho que eu vou fazer. E aí eu fui num evento que teve no outro palácio. Era era a primeira dama estava fazendo um evento lá que era estava oficializando a Libras como a primeira língua oficial do Brasil, acho que era isso. E eu fui, né, me chamaram pra ir, eu fui lá, ele me viu no meio do povo e ele não aguentou. Ele faz o sinal do black, começa a sacanear, ele é doido, ele é esse nível de cara. Aí ele deu um beijo nela, ele olhou pra mim, você quer também, cabeludo? E, tipo, começou a sacanear, o bicho é doido. E aí aí no outro dia teve um outro evento, o povo falou assim, o povo ali, né, que me viram, porque até então, até os funcionários do Planalto, até o povo que tava ali, me conhecia por causa da polêmica, mas era de imprensa. Então muitas pessoas ali quis tirar foto comigo, eu fiquei até em cima, falei, caraca, o povo quer tirar foto comigo. E ele, não, amanhã vai ter outro evento, vem aqui também. E aí eu fiz uma foto com o presidente, normal, outra foto com ele, mas passou, não falei nada com ele. Mas o povo me convidou, amanhã vai ter outro evento, vem participar conosco. Aí eu fui no outro evento, mas daquele mesmo jeito, neutro, vi ele, peguei na mão dele, quieto. Só que nesse dia a imprensa veio atrás de mim, lá dentro do palácio, querendo me entrevistar, querendo saber o que eu tô fazendo ali, por que eu tava usando um bótulo diferente, que é o brochezinho que era que só a presidência usa, que me deram esse bótulo. E eu falei, meu Deus, aí eu já fui ignorante, fui arrogante também. Eu falei, imprensa a gente trata assim. Eu tava igual imitando ali muita coisa já. E ali eu não respondi. Aí no outro dia me convidaram, Michael, vai ter um outro evento aqui, nível nacional, venha participar. Eu falei, bora. E eu fui na terça, fui na quarta, era outra quinta-feira. Aí eu fui na quinta-feira no evento à tarde. E aí, como eu cheguei muito mais cedo, meu amigo trabalha no andar um colega meu trabalha no andar que ele fica, né? Não vou falar qual. E aí eu tava lá em cima e tudo. E até falei com meu amigo, falei, olha, eu posso ficar aqui em cima no evento? Que eu assistiria esse evento por cima daquela rampa que ele desce. Porque lá embaixo a imprensa tá atrás de mim, cara. Que querem fazer, por que eu tô aqui? Se ele tá me pagando, que me perguntaram se ele tá me pagando, perguntaram se eu tinha me contratado, e eu até falei pra jornalista, falei assim, ó, entra no site da transparência, se meu nome estiver lá, eu fui contratado, se não tiver, porque eu não fui. Fui até erro grosso com ela, né? Ela até ficou, poxa, você é muito grosso, igual seu presidente. Eu falei, obrigado pelo elogio. E aí eu fiquei lá em cima. Ele falou, não, Michael, acho que pode. Aí eu falei com a segurança, que tava já armando pro evento, não, pode ficar, mas fica naquele canto ali, porque por aqui passa o presidente. Eu falei, numa boa, eu falei, tudo bem, paz de Cristo. E aí o presidente ele vem sempre uns 10 minutinhos antes de descer a rampa e fica lá em cima esperando a hora dele descer. Mas na hora que ele me viu, tinha um monte de divisória, né, pra ninguém ter acesso a ele. Ele pulou tudo e veio falar comigo. Ô, cara, você tá aqui, me abraçou e tal, precisava conversar. Você não vai descer, não? Eu falei, não, presidente. Mas por quê? Assiste lá embaixo, tem uma cadeira te esperando lá na primeira fileira. Fica lá, na primeira fileira. Eu falei, não vou descer, não. Por quê? Porque é da imprensa. Não vou falar o que ele falou aqui. Não, fala isso pra ele. Eu falei, não posso falar. Isso aí só o senhor pra fazer. Eu não posso fazer, porque eu sou um cristão também, né? Não posso falar essa palavra pra ele. Manda tomar. Eu falei, não vou mandar tomar. Tô aqui pra interceder pelo senhor. Não posso fazer isso. Ele, não, esses caras são bichos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele começou a contar um monte de história da vida dele, né, e pá. Ele falou assim, ó, você não quer descer mesmo? Eu falei, não vou. Então desce comigo na rampa. Eu falei, você tá maluco? Você na rampa não, tá louco? Ele falou, não, então beleza, ó, então eu vou ali, vou participar do evento, a hora que eu voltar a gente volta e toma um café. Eu falei, cara, aí você tá de sacanagem comigo. Aí foi isso, aí ele fez o evento, voltou, aí ele já me chamou, vamos comigo. Eu entrei pra sala dele, pro gabinete, fiquei lá com ele, tomei café, a gente conversou muito. Aí ali o Tarcísio tava lá também, conheci o Tarcísio, conheci uma galera que eu sempre admirei do governo, e fiquei ali com ele. Deu umas 5h30 da tarde, eu falei, bom, né, deu já, né, Michael, chega de sugar o cara. Tá biscoitando demais ele já, vai embora. Aí eu levantei e falei, ó, presidente, obrigado pela oportunidade, já vou, até breve. Ele, onde você vai? Eu falei, vou embora. Não, você não vai embora não. Por que não? Hoje é quinta-feira, hoje tem live, você não quer ir não? Eu falei, não, então eu posso ir, pode, então eu vou lá fora pedir Uber. Você vai comigo, rapaz? Aí eu fui no carro com ele. Fui no carro oficial do governo com ele. E aí aquilo pra mim, ali eu senti. Ali a emoção eu senti. Eu falei, aí valeu. Ali eu senti, eu falei, cara, eu vou andar no carro do presidente. Eu vou no batedor do presidente. E ele, a imagem que sempre me marcou muito nesse dia foi que eu fui com ele no carro e chegou no cercadinho, tinha um monte de gente. E é você olhar para aquele cercadinho e falar, um dia eu tava ali dentro. E agora eu tô do lado de cá, no carro com ele. E aí eu desci, fiquei do lado de fora ali, aí o povo me reconheceu também. E aí eu acompanhei ele naquele dia com o pessoal ali. E aquele momento me marcou, que eu falei, cara, eu tô do lado de cá. Eu não acreditava naquilo. Estou do lado de cá.
E a partir daquele dia ele falou pra mim, olha, ele conversou comigo depois, à noite, mais tarde, né, quando acabou a live, que eu participei lá com ele, não apareci, mas eu participei, assistindo lá na sala dele. Aí ele falou pra mim, olha, onde você mora? Eu falei, ele falou assim, então, vem quando você quiser, a casa é sua, pode ir no palácio, pode vir aqui, a hora que você quiser, só chegar e avisar que você chegou. Só que pra mim, aquilo foi algo pra mim, foi de boca, né, eu falei, para, vou ter autonomia pra fazer um negócio desse. E eu acreditei que ele tava sendo verdadeiro comigo. Que até então a gente fica tipo assim, será? Promessa, né, cara, que Deus fez, né? Foi louco. E tipo assim, o programa pode acreditar, mas tem muita gente que não vai acreditar nessa história, cara. Porque é muito surreal. É surreal. É muito surreal. Por isso que eu tô aqui, cara, só E sua família, mano? me alimentando, porque é muito legal. Qual o comentário? Tem mano? aqueles que do nada virou meu fã, né? Tipo, não, meu primo, Meu pô. primo, Meu primo, pô. Meu sobrinho. Olha lá, meu Pega aquela sobrinho. foto, você pequenininho, só de cueca. Agora, eu sou amigo de todo mundo agora. No Sou- colo. Agora é meu Ó, sobrinho. meu irmão de igreja, meu Nunca irmão de critiquei. Meu irmão de igreja, meu brother. Nunca Ó, critiquei. Peraí. Você é amigo do pastor Eu Lúcio, vou é meu olhar amigo pra essa também. câmera aqui e vou falar assim, ó. Trabalhei com ele, viu? Em 2020. Eu vi ele dançando nos 10 minutos com Deus. Eu sabia pra caramba, irmão. Agora é a hora, né, mano? E aí, mas foi surreal, cara. Foi surreal. E aí não parei mais. E aí, só que eu sempre tinha aquela coisa, na hora certa eu converso com ele, né? E aí eu fui tendo mais espaço, mais oportunidade. Sempre quando eu estava com ele, ele sempre me chamava. Ô, cabeludo, me chama de cabeludo. Vem cá, chega aí, senta aí. E aí, como é que você tá? Tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, senhor. Senhor, precisa de alguma coisa? Não, também não. E aí, como é que tá a mãe? Como é que tá o pai? Como é que tá a família? Tá bem também. Quer alguma coisa? Quer um café? Quer um pastel? Ele manda fazer pastel, velho. Eu tô lá, é suco e pastel. É de lei isso já. Eu chego na casa dele, já manda fazer o suco e o pastel. Porque ele gosta muito de pastel. Então acho que ele me usa pra mandar fazer pastel. Aí... E você Chegou não se convidado, arrepende não disso, comeu cara? pastel. certeza não. Com certeza não. Suco Não, mas direto. se eu for presidente, eu mando plantar cana no Palácio Planalto. Eu faço a minha garapa, né? Eu faço a minha garapa lá, irmão. Aí eu conversei com ele. Aí hoje, assim, eu sempre, tudo que eu faço, eu aviso ele. Até porque eu tenho que tomar muito cuidado. Porque como eu tô viajando bastante, então pode parecer que eu usei ele pra conquistar algo. Mas não foi. E tudo eu falo pra ele, ó, presidente, eu vou estar o estado agora, eu vou levar uma palestra. Aí ele fala, você vai falar o que na palestra? Sei lá, sobre conservadorismo. Ah, legal. Aí ele brinca muito, né, ó, você sabe, né? Se você falar mal de mim, eu vou ficar sabendo. Eu falei, presidente, hoje é tudo gravado, é impossível você não ficar sabendo. E eu sei que eu sou muito monitorado, né? Eu sei já disso, já sei que sou muito monitorado, porque como eu tenho acesso fácil ali, então a galera sempre me monitora, eu não sou besta também, né? Mas assim, eu vejo que ele tem confiança em mim, e eu vejo muita sinceridade e transparência no trabalho dele. Não, e bugou todo o sistema midiático, né, irmão? Quem que é você? De onde saiu esse cara? Não, é uma coisa surreal, cara. Foi loucura. É loucura. Se eu não fosse cristão, não acreditasse em Deus, irmão, eu ia falar, não, tem um patrão aí por trás desse cara aí. Todo mundo Tem pensa, alguém. cara, todo Cara, mundo mas é, irmão, mas é. Mas ele nunca me deu um centavo. Uma vez ele até perguntou pra mim como é que eu tava financeiramente no sentido de emprego. Eu falei, presidente, minha missão é te ajudar meu país. Mas aí, você não quer... Ele falou assim, mas se você não quer mudar isso, eu te ajudo. Né? Tipo assim, pode me indicar, pedir pra alguém me indicar para o ministério, trabalhar com alguém, ou não sei, ele poderia fazer isso. E não tem nada de errado Não nisso. tem nada cara. de errado. Ele falou, não, vamos resolver isso. Eu falei, presidente, se eu entro para trabalhar em o órgão do governo, eu me afasto do senhor. E eu já sei disso. E algo até eu vou falar que todo mundo entender. Quem trabalha no governo e é bolsonarista, sofre. Quem trabalha em algum ministério e é bolsonarista, sofre. Ele não pode falar. Então existe muita... Cara, é muito complicado. Eu tenho um amigo que trabalha no governo, ele não pode nem postar nada do presidente. Porque ele é perseguido. Dentro daquele lugar. Pede a cabeça dele. Você pode ver, muita gente roda aí no governo por causa disso. Porque se manifestou um pouquinho para o governo, corta a cabeça. Rola a cabeça. É o mal do serviço público, né? Exato. É o mal do Então eu falei pra ele, eu não quero me afastar do senhor. Falei pra ele, quem cuida de mim é Deus. Mas convenhamos, mano, hoje ele é a autoridade máxima do país, certo? Certo. E aí ele não tem, cara, leais. Você mais limpo. Amigos de verdade. Porque, querendo ou não, todo mundo sempre tem um jogo político. Sempre tem algum jogo, uma carta marcada. Sim. Então é difícil você encontrar pessoas hoje que tá ali porque quer ajudar. Foi no seu caso.
Que é o seu caso. Você deixou isso bem transparente, cara. Então, O tipo presidente assim, era a sua, vamos dizer assim, era a sua maior carta na manga. Então, dizer. tipo Que assim, outro homem... talvez você seja visto em Brasília, desculpa a expressão, como idiota. Porque você não tira, você não ganha em cima Não disso. tirou proveito, né, da proximidade com o presidente. Com o presidente. É isso que eu ia falar, porque quem que não se aproxima de uma autoridade Justamente. para querer algum bônus? Porque todo mundo hoje, vou ser pejorativo, né? No mundo político, ele vai com interesse. Todo mundo. Mas, além de ser disso, e aí nós somos como cristãos, a gente entende. Nós Agora eu recebemos entendi, uma mano. missão. Agora eu entendi porque que ele aceitou Jesus sozinho. Jesus falou para ele assim, não tem intermediário, não, irmão. Eu e você. É isso mesmo. É isso aí. Você entendeu? Eu e você. Porque eu não estou falando de você estar debaixo de uma autoridade, porque pelo que eu entendi aqui na narrativa do papo nosso aqui, eu sempre vou construindo uma linha, né? Eu sou psicólogo, então eu vou construindo uma linha. E você sempre foi pautado na direção das suas lideranças. Foi isso que Sim. você deixou bem claro. O que eu faço? Pastor, para onde eu vou? Então, isso é isento. Aceitou Jesus sozinho para ter uma autonomia. Não. Aceitou Jesus sozinho para você entender qual era o seu propósito. Porque o seu propósito é árduo, irmão. É estar perto da maior autoridade do mundo e não ganhar nada. Aí, Você entendeu? Eu tô falando pro mundo, não. Mas Tô falando pros caras lá Sabe fora. qual que é o mais doido? Porque, como eu acompanhava Billy Graham, e eu recebi essa oração sobre Billy Graham, né, aquele dia que eu contei para 2019 do Loengo, foi que Billy Graham foi conselheiro de 2 presidentes dos Estados Unidos. Sim. E hoje eu tenho a oportunidade de andar com o presidente. E ele sabe que eu sou cristão. E era aquilo que o Ângelo tava falando. Ele não tem com quem conversar. Igual ele falou pra você. É muito interessante o que ele falou pra você. Você vai dar palestra onde? Você não vai falar mal de mim, não. Sim. Por quê? Cara, imagina. O cara vive 24 horas cercado de palavras negativas. Sim. Não, você estava falando aí das faculdades, né? Por exemplo, hoje eu fui buscar minha filha na faculdade. Não vou falar o nome para não complicar lá. Mas ela falou que a professora começou 8 horas da manhã da aula e foi até às 11 falando mal do presidente. Me leva lá. Você acredita? Juíza de direito. Porque minha filha faz direito. Ela está no 6º período. Aí eu falei para ela, e aí, minha filha? Ah, pai, coloquei o fone e comecei a ouvir música e metade da sala saiu. Entende? Minha filha fazia residência na UFMS aqui, eu falei até para um outro convidado que veio, eles colocaram ponto na Praça Ari Coelho, porque ia ter uma manifestação, bem no início do governo do presidente Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Então eles fizeram todos da residência ir para a praça para poder assinar o ponto, senão ia ficar com falta e correndo risco de ser mandado embora da residência. Peraí, é uma loucura. Aí você vai falar isso, os caras falam, não, mas é normal. Agora tá, então é anormal você se posicionar a favor da família. É anormal você se posicionar a favor da vida. É anormal você ter um pensamento. Peraí. Eu não consigo entender. Eles podem pensar, eles podem ter uma opinião, eles podem viver por aquela opinião, mas se você contrapor tudo isso, é uma loucura. Você é cancelado, você... É que na verdade eles nem pensam, né? Eles pensam que pensam. Eles pensam que eles pensam. Não pensam nada, não. Mano, mas assim, Loucura. dentro da sua missão que você recebeu, e o que o Sullivan hoje faz hoje, assim, em Brasília? Qual que é o seu papel hoje? Qual que você acha que é o seu papel hoje principal dentro de Brasília? Você só se aproximou do presidente ou você acha que, que você está conseguindo plantar alguma coisa ali e deixar um legado? É que Brasília, ela me alimenta de informações. É o que me diferencia ali. Ela me alimenta de informações imediatas. Cujo, que sei lá, acontece algo meio-dia, vai chegar aqui 8 da noite. Eu me alimento disso e me alimento do que acontece realmente da verdade. Não do que é lido em jornal. Então eu vejo acontecer. Eu sei o que está acontecendo aqui agora e eu sei o que foi pro jornal aqui agora. Eu sei, então tem dias em que eu fico estressado porque eu vi uma ação, eu vi uma atitude do presidente que eu falo, boa, presidente, e vai para a matéria da imprensa tudo distorcido. Então, o que me alimenta em Brasília é isso. O que me faz morar em Brasília é isso. É eu estar próximo dele, ter a confiança dele,
Até porque hoje eu falo para as pessoas assim, e eu sei também do lado dele, é um relacionamento meio que de pai e filho. Como você falou, ele tem alguém para conversar. Então hoje eu sou alguém que ele conversa, que a gente não fala de política. Então a gente brinca, conta piada. É uma maneira que eu sei que ele também gosta de ficar comigo ali para distrair. Porque o ambiente Brasília Até porque isso, os filhos né? deles são tudo velho já. Então não tem tempo, né, para fazer isso. Então hoje talvez eu possa estar fazendo o papel de um filho, que ele quer para conversar. E na verdade você acabou virando um arquétipo para a juventude, né, cara? Sim. Então assim, o que eu faço Isso é ali muito hoje? interessante. Hoje eu fico, quando dá, eu fico com ele. Mas hoje eu tô lendo muito, entendendo como funciona o mundo hoje. A política, a história, da onde que vem, para onde pode acontecer, para onde vai. A história da política em si, o que é o socialismo, o que é o comunismo, o que é o conservadorismo, quem são os personagens. Eu sempre tento entender o que está acontecendo em tempo real também. Eu acompanho muito o tempo real, para justamente dar resposta para a nação, para a juventude. Então, e também, claro, o que eu quero hoje é que o jovem veja um Bolsonaro que é totalmente diferente daquilo que eles sabem. Ele não é um cara asqueroso, ele não é um cara ruim. Meu Deus do céu, totalmente inverso aquilo. É um cara de um coração muito bom, é um cara que pensa na juventude, é um cara que ama jovens, é um cara que se preocupa com a educação do país, sim. Só que, né, é complicado. Você não faz isso tudo no estalar de dedos. Ele não é o gênio da lâmpada, né? Você só vai falar um negócio lá pro presidente, irmão. Lá vem. Quando você vê ele. Vai falar assim, olha, fui num programa lá um podcast, pode acreditar. E um dos entrevistados lá também é pastor. E ele disse que a esposa dele fala todo dia quando vê, porque minha esposa segue o presidente e vê todas as stories. De manhãzinha. A frase que ela solta de manhã, eu amo meu presidente. Ela ora por ele todos os dias, cara. Vou é impressionante. Contar uma particularidade dele aqui pra vocês depois. É impressionante. Se vocês quiserem saber. Também. Não, pode contar, fica tranquilo. Ela ora pelo presidente todos os dias. Eu não tô falando isso aqui por demagogia, não. Sim. Porque assim, eu vou ser bem sincero. Eu votei no presidente. Se ele se candidatar na próxima eleição, eu vou votar de novo. A minha casa votou nele. As minhas filhas eu não mandei. Eu falei assim, vocês são inteligentes. Vocês não foram criados dentro da bolha. É diferente, vocês me tiraram da bolha. Porque a minha filha mais velha de 25 anos me pediu para fazer um trabalho. Foi aí que a minha vida mudou de perna para cabeça. Irmão. Eu era um crente pentecostal que vivia só no monte com um cavaco na mão, tocando corinho de fogo. Tô dizendo que isso seja errado. Faz o pix pra mim. É mais ou menos. E aí quando ela... Pegou, né? Dessa linhagem aí para pior. Porque tem uns que coração sincero, né, irmão? Pouquíssimos, mas tem. Né? Porque quando eu vejo um pastor olhando pro bolso do irmão, já queimo ele. Falo, cara, isso pra mim não serve nem pra andar comigo. Quando o cara pergunta assim, quanto que entra na sua igreja, irmão? Não pergunta se lá se tem gente, se lá tem pessoas, se sentem, se tem sentimentos. Já corta o cara. Eu falo, não, minha vida hoje é essa. Aí minha filha apresentou pra mim um mito da caverna, irmão. Você tem noção? Eu falei, eu sou esse cara aí. Porque eu sempre fui um pensador, mas nunca tive acesso às informações necessárias pra me sair daquela bolha que eu tava vivendo. E eu disse pra ela, você me tirou dessa bolha. Então você sabe. Muito bem. Leia, reflita, olhe o mundo à sua volta. Cara, não adianta. Minha filha estudou na UFMS. Você quer pior do que isso, irmão? Sim, sim. E ela sempre manteve o posicionamento dela. O que me faz eu gostar muito dele é a semelhança da personalidade que ele tem do meu pai de criação. Um cara realmente duro, firme, mas é aquele cara que te controla pro seu bem. É aquele pai que fala, você não vai sair com seus amigos. Por quê? Porque vai dar ruim pra você. Não é porque ele é ruim, é porque ele sabe o que pode acontecer. Você não quero você andando com aquele... Exato, eu não quero você andando com aquele fulano vai te levar para um caminho. Não, você não vai, ponto final. Meu pai era esse, fui criado assim. Por isso que eu falei, né? Eu sou criado como vó, mas como filho. Meu pai sempre foi duro, firme. E depois de grande, eu entendi que era pro meu bem. Não, e quando vocês foram mudar ali no comecinho da entrevista, você falou que seu pai chegou em você e realmente exato, ele traz você para a realidade, os dois pés no chão. O que eu vejo no presidente é a mesma pessoa. Ele é um cara assim, que ele é um militar, mas é um senhor de idade e tradicional. Então ele quer as coisas tudo certinho. E ele tem visão, ele vê, ó, se for para ali vai dar ruim. Então não faça. Vai lá e faz. Aí quando dá ruim, ele fala, avisei que ia dar ruim. Cara, ele faz muito isso. Se eu fosse presidente hoje, eu falaria muito mais merda. Nossa. Ele fala pouco ainda, né? Ele fala pouco ainda. Muito, mano. Muito. Aqui eu já falo.
Mas sabe o que eu vejo? Essa ficar costurando aqui, sabe? Que eu já falo. Essa associação que eu tô fazendo do presente com meu pai é justamente por eu entender o seguinte: eu tive um pai que me evitou a ser um vagabundo. E o Brasil não teve isso. A realidade da juventude do Brasil não é essa. Sim. Então eu vejo que Deus deu um pai pro Brasil. E o grande problema hoje central da igreja é justamente esse, a falta de paternidade. Você entendeu? Porque a grande massa da juventude não tem um arquétipo de pai. E muitas pessoas se conectam com Deus achando que está se conectando com o pai. E eu falo por mim mesmo, entendeu? Porque o Deus que eu servia era o Deus carrasco, punidor, que não ia me dar outra oportunidade. Você entendeu? E isso conflita muito com a minha criação. Você entendeu? Depois eu fui entendendo. Você vai entendendo, você vai amadurecendo. Então, assim, cara, você falando aí desde o começo, né? Como que eu vou me aproximar do presidente? Mano, isso é utópico. Você entendeu? Eu acho que da mesma forma que Deus falou para você que você iria se aproximar do presidente porque ele era um ungido do Senhor, e isso as pessoas lá fora não vão entender, mas depois você lê Isaías lá e vê o que Isaías profetiza sobre Ciro. Né? E olha que Ciro não tinha nem mulher cristã. E Deus chama ele de meu ungido. Né? Então, Deus já tinha mostrado você para ele também, irmão. Sim. Porque você pode ver que é como se fosse um print, né, irmão? O cara te vê pela primeira vez e já começa a criar um vínculo. E ele não sabia quem era você. Olha para você ver essa parte, como que é interessante. Quem poderia dizer para o presidente se você realmente não era um cara do pessoal? Exato. Ou se você não era alguém de algum outro... Eu fui investigado, né? Não, mas eu creio que não é para tanto ali. A investigação, eu acho que... Tanto que eu fui investigado que depois, né, depois você pega intimidade com o povo, eles começam a te contar tudo que conta os bastidores. Não, isso é fato. Você não vai entrar no Palácio do Planalto sem o cara conhecer aí eles vão me contar. Eles foram investigar minha vida e falou assim, no final da investigação, é um menino de 20 e poucos anos que só é crente. Que bom! Que bom! Não tem passado, não tem nada. Pode chamar pra pregar na igreja, o cara tem testemunho, pô. A Polícia Federal, a Polícia Federal já se aprovou que o cara é crente. Foi isso mesmo que falaram, não tem. Michael, olha que falaram pra mim, você tem mais ou menos uns 12 anos de igreja, né? Eu, Tem como fazer pra esses caras fazer sério, cara, é sério isso. Fazer uma anamnese com os pastores amigos meus, não. Faz, hein? Eu falo que se precisar, faz. Tem uma lista rolando aí, pastor? Os caras sabiam onde eu estudei, onde eu cresci, onde eu morei, minha mãe, meu pai, todo mundo. Os caras sabem tudo. Tem uma lista rolando em Campo Grande. Os caras sabem de tudo. Nome, rapaz, eu queria saber, mas eu não sabe. Os caras sabem de tudo da minha vida. Tudo. Então eu tive essa oportunidade porque tem uma ficha limpa, né? Mano, e aí você tem essa oportunidade, você tá rodando o Brasil inteiro. Inclusive tá aqui em Campo Grande, né mesmo? Tá aqui em Campo Grande. Qual que hoje a dificuldade que você está enxergando na juventude cristã? Sabe por quê? Mano do céu, mas que tem de jovem comunista, velho, dentro das igrejas? Culpa do pastor, né? Desculpa falar, mas... Cara do céu, velho. Quando o pastor se eximiu de não falar de política dentro da igreja, a escola só jovem, fala né, da escola. Não, irmão. Feminismo tem entrado também. E tal. Você entendeu? Essa cultura. Porque uma coisa que eu falo, se o pastor não fala, se o pai e a mãe não fala, o professor vai falar. Então, muitos anos eu escutei isso. Até pouco tempo. Religião e política não se misturam. Eu escutei isso muito tempo. Isso não, e sempre eu vi que quando ia político na igreja, o povo não aceitava. Não se mistura. Então, mas não é política. É os assuntos políticos, é as bandeiras políticas, as ideologias. Isso não era trabalhado. Então, assim... E tem outro motivo também, né? Não posso colocar tudo na conta da igreja ou do pastor. Não posso colocar. Mas é porque nossa geração é muito conectada hoje. Então ela vê tudo. Verdade, e eu já passei por esse momento de ter aquela minha fase de 15, 16 anos. Eu queria fazer o que eu queria fazer. Eu quero fazer isso, mas eu tive quem me norteava. Ah, eu quero jogar bola. Não vai jogar bola, não. Se você não lavou louça. É tipo isso. Ah, não, você não vai. Eu tive meus pais que me seguraram em casa. É do jeito deles. Me educaram. Então isso cai na conta hoje também do pai. Cai na conta da igreja, tanto católica quanto evangélica. É isso. Por quê? Hoje a gente tem uma galerinha que eles querem fazer o que eles dá na telha. Meu corpo, minhas regras, né? Eu quero fazer o que eu quero. Aí agora você vê explicitamente o professor apoiando aquilo ali. E incentivando a fazer. Porque até antes era só a universidade. Sim. Hoje não está mais na universidade.
Até então a mídia não fazia tanto trabalho assim. Hoje a mídia faz tanto trabalho assim de ensino deu incentivo. lugar à doutrinação, né? Hoje não é mais ensino, é doutrinação. Hoje não se forma mais um médico, se forma um jumento. Se forma um militante. E a doutrina, e os cultos de doutrina dentro das igrejas acabaram. Por que que acontece? O que acontece? Eu lembro, Isso é malo demais. eu comecei a lembrar da minha vida. Pior que é isso. Eu comecei a lembrar da minha vida de estudante. Tinha coisas que eu ia comentar com meu pai em casa, que ele falava assim: cala tua boca, rapaz. Seu professor não sabe de nada. Ele falava isso pra mim. Mas o que eu pensava? Meu pai acha que sabe de alguma coisa. Meu professor é formado, rapaz. Meu pai tá achando o quê? Eu pensava isso. E hoje tem isso. O jovem vê o pai e a mãe careta, e o professor é o certo porque ele tem vários diplomas. Ele é o correto. Então, a dificuldade hoje nessa questão é a gente tem que desdoutrinar. Só que eles não estão perdidos. Por que não está perdido? Porque se você coloca para fazer uma pesquisa, são poucos jovens que são aquele retardado que fica na CUT. Não tem muito. O jovem hoje quer curtir a vida, ele quer transar, ele quer ir pra festa, ele quer balada, ele quer isso. Ele não quer saber de política. Ele nem sabe que o LGBT é política. Ele nem sabe que feminismo é política. Ele não sabe, eles não sabem disso. Não sabem disso. Eles não sabem que talvez aquela vontade dele tem uma bandeira política, né? Ele não sabe que ser homossexual é uma bandeira política que eles militam dentro de um plenário. Eles não sabem. Então, aí quando eles vê políticos defendendo a causa dele, que é a minoria que trabalha dentro do emocional daquela pessoa, do sentimento, que eles fazem isso muito bem, que o PT faz isso, que o PSOL faz isso, de tratar e da mordomia e agradar, fazendo tudo o que eles querem e apoiar, como hoje a escola faz, como os políticos de esquerda fazem, eles acabam achando aquilo tipo normal. Que antigamente tinha alguém para parar eles, como eu fui parado um dia. Hoje não tem ninguém para parar mais ele. Então hoje ele faz o que ele quer. Mas essa juventude que faz o que quer, mas não se envolve com política, meia hora de conversa você mostra a realidade para ele. Eu já fiz isso. Com meia hora de conversa você mostra para ele quem ele é. Ele pode ser um gay, cara, mas ele tem um pai e uma mãe que ama ele. Ele tem irmãos, ele tem amigos. Ele vai ver que ele é um conservador. Você é homossexual, você é a favor do aborto? Não. Então por que você tá na bandeira LGBT, cara? Você começa a mostrar para ele o que tá acontecendo. Você mostra pra ele, cara, você é a favor, a sua família te oprime? Não, mas essa bandeira que você tá militando a favor diz que a família é opressora. Tem que acabar com a família. Você é cristão? Sou. Mas essa bandeira que você defende fala que tem que acabar com a religião. Que é a visão marxista. Para o comunismo conseguir ser instalado, tem que fazer o quê? Acabar com a religião, acabar com a família e a propriedade privada. É o que Marx prega. Aí você mostra pra ele o simples, o básico, arroz com feijão. Ele fica tipo assim, então eu sou conservador? É. Mas não gosto do Bolsonaro. Cara, quando você vai votar, você não tá votando por um homem. É por uma ideologia e uma bandeira. Esquece o Bolsonaro, cara. Você tem toda a razão de odiar ele do jeito que você quiser. Você pode também não odiar o seu vizinho, você pode gostar do tio seu, isso é normal. Mas quando você vota, você não vota por um ser humano. Você vota por aquilo que aquele homem defende. Então você percebe que o Brasil, se fosse para fazer uma pesquisa hoje com 100% dos brasileiros, mais de 80% é conservador. Se fosse colocar isso na urna, o Bolsonaro estava eleito no primeiro turno até com fraude. Você entende? Então, o que eu vejo na juventude de hoje é falta de informação. É falta de liderança também. Preguiça. É falta de liderança. É porque a igreja se omitiu a falar de política, né? Então agora ela está começando a falar, mas está um pouco tarde. Não, e aí tem a preguiça, né? Porque ele não estuda. E quando a gente fala de estudar, de se aprofundar. Mas quem vai ensinar? Quem você está falando? Do jovem? A grande maioria dos jovens. Quem vai incentivar o jovem a estudar, sendo que a Então, escola não incentiva mais isso? Mas é por isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, um caso igual você. Você se incentivou a ler, a ter uma leitura. Hoje, se você for realmente debater, eles são superficiais. Sim. E aí você consegue provar pra ele. Falei, cara, você tá no LGBT aí, mas você é conservador, cara. Entendeu? Então, tipo assim, é uma mostra muito superficial. Então ele não entra afinco do negócio de estudar, de entender. Aí vamos ir pra igreja, né? De ler a Bíblia, de estudar, de orar. Mas, eu hoje sou muito mais a favor, eu vejo algumas pessoas defendendo a leitura de livros dentro da igreja, e eu concordo com isso, mas colocando livros na frente de Bíblia. Cara, para mim ainda
É o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, né? Mas como que eu vou pensar? Ó, primeiro você lê a Bíblia. Aí depois você lê a Bíblia e você tenta ver o mundo como é que tá aqui fora. Porque, por exemplo, lembra aquele episódio. Tá. Lembra aquele episódio que teve lá, não existe estupro de vulnerável? Estupro? Não, como é que é? Estupro. Estupro. Mas era... De vulnerável? Não é isso, não. Ou daquela Marie Ferrer? Será que foi ela? Foi numa balada com um cara e eles tiveram relação e depois... surgiu, explodiu nas redes sociais. Era isso. Cara, como que era, cara? Tinha uma frase, eu acabei esquecendo agora a frase, mas beleza. Minha filha chegou em mim e falou assim, pai, o que você acha disso? Eu falei assim, você já assistiu toda a audiência? Você viu o parecer do advogado, do juiz? Porque eles foram pinçando algumas coisas e jogando. Né? Falei, vai assistir tudo e pega o processo inteiro e vai ler. Mas, pai, tem muita coisa. Eu falei, você não vai ser advogado? Já chegou a hora de você ler. Eu não vou dar opinião porque eu também não sei, eu não vi. Mas lê lá, lê os autos. Aí que eu queria até falar para você. Eu lembrei da música lá, problema puxando problema, entendeu? Às vezes o pai não tem a informação para passar para o filho. Aí a responsabilidade é da escola, e a escola também não vai passar. Aí vai para a igreja, o pastor também não vai passar a informação. Por isso que hoje o meu trabalho com a juventude é por isso o que seguinte. Deus levanta os Sullivans. Por isso que o meu trabalho com a juventude hoje, eu não tenho nenhuma... Essa questão de fama, essas questões de... nada brilha nos meus olhos. Porque uma coisa que eu tenho uma frase que Deus me deu, né? Que eu falo que eu não tenho uma ambição, eu tenho uma missão. Então não tenho ambição de fazer nada, de ter dinheiro, de ser um cara de usar isso para ganhar dinheiro, não tenho ambição de ser um deputado, não tenho zero, não quero. Que é uma loucura, né, mano? Não tenho Se você for olhar, isso é uma loucura. Eu tenho uma missão a cumprir, não tenho uma ambição. Eu falo que eu não quero fama, eu quero ser útil. Então, igual eu falo, não adianta eu vir em Mato Grosso do Sul, pregar numa igreja amanhã, pregar no sábado, no domingo, inflamar a juventude e ir embora. E o jovem parar e falar assim, tá, eu quero ser igual o Michael é, mas como que eu faço para ser o Michael é? Eu não sei por onde começar. E o meu trabalho hoje justamente é vir e dar o suporte. Começa lá no quarto, se entregando lá para ele lá. Não, mas o pra suporte... Jesus. Não, eu tô dizendo assim, né? Eu tô parafraseando. Mas lá. eu falo assim, muita gente quer saber por onde eu começo a estudar. Onde eu começo, que livro que eu leio, o que eu assisto, para onde que eu... Esse suporte eu quero dar. Então por isso que eu não vislumbro pro fama. Eu estava em Recife semana passada, eu postei nos stories, falei, cara, porque muitos jovens começaram a ver que eu postei que eu tava lá e começou a mandar mensagem no direct. Pô, eu quero te conhecer, eu quero tirar uma foto com você, em massa. Eu falei, cara, pô, os moleques gostam de mim, velho. A juventude gosta de mim. Eu não tinha muita noção ainda. Tenho seguidores lá, mas eu não tinha essa noção que onde eu chegava, o povo, né, queria... Eu falei, caraca, mano, que legal. Eu falei, em vez então de eu só ir lá e ser uma estrelinha e tirar uma foto com eles, eu vou marcar uma reunião com eles. Já que eles querem me ver, eu uso como isca e bato um papo com eles. Combinei no shopping. Eu tive 3 reuniões, nas 3 reuniões que eu tive, foram mais de 70 jovens. Para conversar e falar assim, olha, é o seguinte, eu tô aqui para dar suporte para vocês. O que vocês precisam? Quais são as dúvidas que vocês têm? Se eu soltar uma matéria na imprensa aqui agora do presidente vetou lá o absorvente, você sabe explicar aquilo para essa professora? Se ela começar a criticar ele na sala de aula amanhã, você sabe se defender? Você sabe questionar ela? Porque você sabe que está sendo doutrinado, mas você não sabe reagir à doutrinação. Você sabe disso? Não. Sabe interpretar a narrativa de fato? Sabe interpretar a narrativa da verdade? Não sei. Então, beleza. É esse suporte que eu quero dar para vocês. Aí eu juntei um time de pessoas, de influenciadores também, que são profissionais nisso, de jornalistas que eles até conhecem, que são famosos, né? Conversei com eles e falei assim, olha, eu quero ajudar a juventude. Eu quero dar suporte para eles. E é de graça. Não vai cobrar, não. Não, a gente quer ajudar. A gente quer isso. Eu falei, então é o seguinte, eu vou ser o cara que vou atrás dos moleques. Vocês vão desdoutriná-los e vão, de maneira simples falando, vocês vão doutriná-los para a verdade. Mostrar para eles o que é a verdade e vai ensiná-los a fazer o quê? A saber reagir a uma doutrinação na sala de aula. Porque igual eu falo para eles, o Elivel até comentou aqui comigo sobre a faculdade dele, que ele se manifestou nas aulas EAD lá, enquanto estava à distância por causa da pandemia. Um dia que ele debateu com o professor em sala de aula, aí ele foi na aula presencial, o povo, e aí, cara? Pô, sou seu fã, hein, cara? Não sei o quê. Porque um manifestou, todo mundo, agora eu também vou colocar Bolsonaro 22 lá na aula virtual. Então, o que a gente precisa? De pessoas que se levantam, de lideranças. Então, numa sala de aula que tem 2, 3, 4, 5 militantes retardados, tem um homossexual ali que milita pelo LGBT, que tem a feminista retardada ali,
E os outros 30, 40 alunos da sala de aula que estão calados? Precisa de um para se levantar, para todos falarem assim, opa, eu penso como ele. E quando você questiona, você tem 16 anos de idade, e você coloca o seu professor na parede, os caras te olham diferente. A turma te vê como uma liderança. Esse moleque é bom, quer aprender com você. Eu falei, então eu preciso formar líderes por onde eu passar. Porque sozinho eu não alcanço o Brasil. Não tem como. Então se eu colocasse lá, se eu tiver pelo menos 10 em cada estado que se levantam e pensam como eu e queiram estudar, para fazer o que eu estou fazendo com eles, eles começam a descobrir também novos líderes. Você entende? E eu juntei esse grupo de pessoas aí capacitadas para fazer isso comigo. Toparam pra gente fazer, né? Tô até contando meu segredo aqui. Daqui a pouco a mídia vai falar que eu tô montando o gabinete do ódio jovem. Daqui a pouco vai sair isso na mídia. O gabinete do ódio jovem aí, o GDOJ. Né? Então, eu tô pra fazer isso. Pra levar a verdade, captar a galera, levar a verdade. E essa galera fazer o que eu tô fazendo por eles, fazer por outros. Você entende? Então, em Recife, foram mais de 70. E estão animados, estão animados. 4, que falta 8 e 16, aí vira uma pirâmide. A ideia é essa. Porque realmente, nós em maioria, nós somos conservadores. Totalmente. Só que tem muita gente calada e medo de se manifestar. O que você perguntou, o que está acontecendo na juventude, é que tem muita gente com medo. Medo do cancelamento. O medo de perder o seguidor. O medo de ser hostilizado. O medo de não passar de ano, de perder nota na sala de aula. Não, mas isso acontece mesmo, né, cara? Mas tem medo. Então a gente Sim, tem que as pessoas têm medo. povo. Mas aí como que eu encorajo ele, sendo que eu não ensino ele como é que faz? Tem que fazer isso. Teve um fato esse ano no meu trabalho, do qual eu sou responsável, sou gerente, né, do local, e um dos meus melhores profissionais é homossexual. E O melhor amigo da Michelle é homossexual. E acontece que houve um ato homofóbico da mãe de um paciente que pediu para não ter mais o atendimento por esse tipo de gente, que o filho, a filha dela não teria mais o atendimento. E aí, todo mundo na unidade onde eu trabalho ficou esperando um posicionamento meu. Por quê? Cristão, pastor, como que eu iria agir. Agora a gente pega ele. Agora a gente vai ver. Aí eu falei assim, a primeira coisa que eu falei pro profissional, falei, cara, você é meu melhor profissional. Eu não estou aqui para discutir os seus atos fora desse local de trabalho. Então eu tô registrando em ato a ocorrência. Se você quiser registrar, nós vamos registrar e a gente vai processar a mãe. Fica tranquilo. E eu sou seu testemunho de defesa. Aí todo mundo falou assim, como? O anjo? Cara, é profissional. Eu não tô aqui por causa da sua opção sexual. Aí eu deixei bem claro na reunião. Todo mundo conhece o meu posicionamento. Mas aqui é profissionalismo. Eu sou É um ser humano qualquer, cara. Totalmente. Falei assim, então, ninguém... E é o melhor, cara, que eu tenho, entendeu? E não tem doutrinação, não tem nada. Tem um trabalho sendo feito. E aí foi feito. Então, tipo assim... E ali eu ganhei ponto. Porque a galera olhou e falou assim, opa, peraí... Ele se entende, apesar que ele tem a posição, ele é contra, ele acha que é pecado, mas aqui dentro, não, totalmente. Mas a galera tem que entender que não é porque você tem uma posição que você vai ser oposição, né, cara? Justamente. Você Essa entendeu? pauta que ele falou aí, a esquerda nos chama de quê? De opressores, né? Nós oprimimos ele. Mas você entende que nós somos os oprimidos? Porque eu não posso, igual aconteceu agora com o Maurício, né? Quando o Maurício perdeu o emprego lá no Minas, conversei com ele sobre isso, e também tem outros episódios até do casal de lésbicas, né? Que não aceitaram fazer sexo com as trans e foram acusadas de homofobia. Nossa. Opa, peraí. Transfobia, né? Transfobia. Foram acusados de transfobia. Aí você E pega... rejeitaram. Aí se eu dar minha opinião, olha, eu discordo... Aí o Nicolas gravou um Não, o vídeo. Nicolas é doido. Nicolas ele é doido. Nicolas, ele é referência demais, cara. Aí, se eu discordo que mulher com... Eu discordo, olha, eu não concordo que mulher com mulher tem que ficar junto. Pra mim tem que ser homem com mulher. Sou homofóbico. Mas eu tenho que aceitar o povo xingar o meu cristianismo. Eu tenho que aceitar. Então eles são cristãofóbicos também. E eu tô errado. Então eu não posso ter opinião. E eles podem ter opinião sobre o meu cristianismo. Eles podem falar até o mesmo que eles quiserem. que o presidente da República é genocida, sem nunca ter matado uma pessoa.
É loucura. A gente tem que perguntar pra eles o que é genocida, né? Primeiro. Depois a gente... teve um jovem que ele chegou em mim, começou a me xingar na rua e tal. Genocida é o genro da Cida, E não é? aí ele começou a me xingar na rua, aí tinha uma menina também discutindo comigo, aí eu comecei a lacrar em cima dela, comecei a pegar ela, pá. Aí teve uma hora que o rapaz falou assim, não, amiga, vambora, a gente não conversa com miliciano. Eu falei, é o quê? Não conversa com miliciano, não. Eu falei, vem cá, rapidinho. Na frente dos seus amigos aqui, o que é miliciano? Não soube explicar o que era miliciano, só gaguejando. Eu falei, ora, temos um jumento aqui de plantão, né, que não sabe explicar o que é um miliciano. Não, é a junção da polícia militar com os traficantes. Eu falei, oi? É o quê? Tá. Não, vai lá com seu presidente é genocida. Eu falei, tá, me responde outra pergunta. O que é genocida? Não sabe. Não, é aquele cara que mata muitas pessoas. Eu falei, João, na frente dos seus amigos passando vergonha. Aí desistiram de discutir. Essa geração que, né, que a gente não cuidar pode acabar dominando a gente. Mas a gente tem que agradecer Mas mesmo. são minoria, cara. São minoria que faz São barulho. minoria. São minoria que faz Mas a gente barulho. tem que agradecer a Deus, porque se você olhar nos outros governos, nas outras lideranças que passou pelo Brasil, parece que tudo isso existia, mas parece que não tinha projeções, entendeu? Esses grupos não se manifestavam com tanta agressividade enquanto se manifestam Porque, na hoje. verdade, é aquilo que eu falei em 2018. Eu falei pra uma pessoa, falei assim, cara, é o cara que veio pra cortar o sistema. E ele conhece, né? De cor e salteado. Justamente, veio cortar o sistema. E não vai ser assim, né? Não. É aos vai poucos, ser, é aos com poucos. jogo, estratégia. É Eu isso quero deixar aí. de dica pra vocês aí. Quando eu comecei a andar com o presidente, me falaram assim, Maico, lê esse livro e a partir de hoje você vai entender todas as ações do presidente. Tanto que depois do dia 7, eu fui uma das únicas pessoas que fui até ele, na quinta-feira, no dia da carta lá. E eu acho que ele até assustou com a minha presença. Todo mundo atacando ele, eu tava ali. Tô fazendo o que aqui, cara? Falei, porque eu entendi o que o senhor fez. O que eu fiz? Eu falei, presidente, eu li o livro. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. É o livro que eu recomendo todo mundo ler. A Arte da Guerra. Ele joga em cima daquele livro. É muito interessante, cara. É muito interessante. Eu já li aquele livro, é muito top. É muito top. Mano, pra encerrar, eu quero fazer 2 perguntas pra ti. A primeira pergunta é, do que o Sullivan se arrepende? Rapaz, em quê? O que se arrepende? De ter feito, de não ter feito? Bom, ele não fez nada, ele foi Não, investigado, depende. não fez nada, Tô não. falando, depende do contexto que Na quer vida, dizer. na vida. O que o Me Sullivan... arrependo. É, Me arrependo de não ter feito faculdade, cara. De ter estudado mais. Me arrependo realmente, eu acho que é isso. Mas dá tempo ainda. Dá tempo, né? Mas... Me formei com- preguiça? Eu entrei na faculdade com 37 anos, irmão. Dá tempo. Porque assim, eu olho ao meu redor, assim, das pessoas que eu convivo, todo mundo tem não sei o que, eu fico, meu Deus, tem só isso no mente. Mas assim, eu tô tentando lembrar aqui o que eu posso ter me arrependido da minha vida. Cara, Ter acordado cedo pra política? uma boa. Porque me arrependimento é todos os dias, né? É porque não é só o bônus de estar lá junto com o presidente, exato. né, irmão? No Porque cristianismo, Deus me livre. arrependimento dos meus pecados. Comer todo dia. sal ninguém quer comer, né? Irmão, já pensou a foto lá no G1, Mas lá, é- o pau torando, Deus me livre. Mas é isso mesmo. O arrependimento que eu tenho é de não ter acordado mais cedo. Porque eu imagino se você tivesse acordado com 17, 18 anos de idade, como foi o Nicolas, por exemplo. O Nicolas acordou acho que com 13, 14 anos. Mas ele foi preparado desde criança, mas ele acordou mesmo para começar a estudar com 13, 14 anos. Eu fico pensando, cara, imagina eu, com essas informações que eu tenho, desde os meus 17 anos, 18. Só que também vejo propósito dele em cima disso, porque eu poderia ser um Sim. político de prateleira e poderia ser um retardado desse que é crítico em cima do presidente hoje. Então hoje eu entendo o sistema porque eu vivo o sistema no meu dia a dia. Então eu consigo entender e eu entendo algumas críticas que ele sofre, mas eu falo, irmão, você não tá aqui. Você não sabe o que Você não tá é, entendendo. você não sabe a prática, irmão. É diferente do seu livrinho, do seu mundo, do seu livrinho. Aqui no jogo é diferente. Eu entendo a sua crítica, mas aqui o jogo é diferente. Entende? Então talvez se eu tivesse acordado antes, né? Eu poderia... Tudo dentro do seu tempo. Foi o tempo perfeito. Perfeito. Mas assim, se for para ter um arrependimento, fica esse. Talvez não tenha me interessado antes, por política. E a última pergunta é no que o Sullivan acredita. Depende do contexto também. Eu vivo 2 mundos, né? Entendeu? Eu sou cristão, Ele vive em pô. Brasília. Eu vivo política em Ele vive Brasília. em Brasília, lá. A mensagem que você quer deixar por causa do nome, parafraseando o nome do nosso podcast, né? Pode acreditar. E eu queria que você olhasse. Eu acredito na falasse pra profecia. galera. Eu acredito na profecia do Brasil. O Brasil ele vai ser o celeiro mundial.
O Brasil ele vai ser a referência mundial em todos os aspectos. Ele vai ser o país que vai prosperar, já está prosperando, vai ser o país mais próspero do mundo, isso eu não tenho dúvida. E que o Brasil, sim, ele já é e será respeitado no mundo todo e será referência para todas as nações e para todas as autoridades. E eu vejo muito 2018 como a porta de entrada. Não vejo como solução. Eu vejo como uma porta que se abriu para chegarmos à solução. E não é o Bolsonaro que é a solução. Ele foi o cara que deu a cara para começar a mudança. Por isso que eu vejo também como o João Batista. Ele prepara o caminho para a gente fazer o restante. Então, o recado que eu deixo é acreditar, sim, que o Brasil está no caminho certo. E acreditar que o Brasil será uma referência mundial em todos os aspectos. Uau. Não, obrigado, cara. Espero que você tenha gostado. Isso, foi top. Tá vendo? Foi top, não teve treta nenhuma. Tranquilo. Nem doeu. Eu tô treinando pra ir lá e encontrar o Marinho já, né? Então... Tá massa, hoje foi massa. Na direção de Todd, fotos de Cadmiel na filmagem de Gil. A mulher nem ligou, né, Gil? Já jantou, Gil? Já jantou? Ó, tem amendoim pra você, tá, Gil? Fica tranquilo, tá? Ô, Gil, o que tá esperando lá? O que é? Tá gelado já? Tá gelando na geladeira? Tá gelando? Sabe qual é o apelido do Gil? V8. Por quê? É bebe mais que... Não. Será que ele bebe mais que a minha caravana? Não bebe, não. Não bebe mais que a minha caravana, não. Menos um pouquinho. Menos. Então tá bom. Lembre-se, o meu desejo pra você é que nessa semana você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Encontrar Jesus no quarto é muito louco, irmão. É nóis no É Pai. nóis no Pai. Um abraço, até semana que vem. Fala, navegantes! A Betel Center é o melhor lugar para você encontrar todos os artigos evangélicos. Livros, presentes, bíblias, camisetas, canecas, todo tipo de artigos religiosos evangélicos você encontra na Betel Center, o melhor e maior shopping gospel do Brasil. Acesse www.betelcenter.com.br, faça sua compra, o seu pedido. E para você que é músico, a Betel Center tem sempre o melhor de aparelho musical, aparelhos de som, cabeamento e também agora a Betel está entrando, inovando como sempre no mundo dos gamers. É só você acessar betelcenter.com.br. Vem para Betel Center, porque aqui dá negócio.